Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas, capítulo 541. O discurso continuou na plataforma em forma de estrela de Hogsmeade. Félix riu. Muitas pessoas têm fantasia sobre aquela época, mas se você acordar um dia e se encontrar nos tempos antigos, não demorará 2 dias para que você se arrependa. Uma risada baixa ecoou da multidão na praça. Félix então passou algum tempo explicando sistematicamente as runas antigas, que eram, é claro, de natureza bastante geral. Eles basicamente podiam ser encontrados nas entradas correspondentes nos livretos de runas disponíveis no beco diagonal, mas com Félix demonstrando-os pessoalmente, os textos impressos se tornam mais convincentes. Começando com runas antigas individuais, há muitos ramos que se estendem mais abaixo, circuitos rúnicos relacionados à alquimia antiga, sequências rúnicas relacionadas à magia antiga e feitiços rúnicos que são criados com a combinação de feitiços mágicos modernos. Embora eu tenha organizado dos limites do campo das runas antigas, ainda não toquei nos pontos mais delicados, como eu disse. Aperfeiçoar uma disciplina nunca é um trabalho feito por uma única pessoa. Muitos bruxos concordaram com a cabeça, variando entre ministros da magia e altos funcionários de diferentes países, diretores de escolas de magia, especialistas que pesquisam runas antigas e funcionários da Confederação Internacional de Bruxos. Eles são as mesmas pessoas que decidirão se promoverão ou não a antiga disciplina rúnica. A seguir gostaria de convidar o administrador de fato da companhia, Mundo Futuro, Remus Lupin, para fazer uma apresentação sobre os produtos criados a partir de runas antigas, uma área que ele conhece muito mais do que eu. Félix cedeu seu lugar. A propósito, os bruxos que estão prontos para participar da sessão de troca de magia podem se inscrever agora. Lupin ajeitou as roupas, com os pés um pouco vacilantes. Ele secretamente se animou e caminhou até o canto do desenho da estrela. Quando ele olhou, viu vários milhares de pares de olhos olhando para ele. Ai, não vou usar runas antigas para demonstração, vou mostrar a vocês alguns dos trabalhos do Futureworld no processo, em outras palavras, teorias. Quando Félix voltou a ficar no meio do palco, já era quase meio-dia. Os rumores sobre a varinha das varinhas são falsos, não há dúvida sobre isso. E eu os incluí neste momento porque você entenderá melhor meu raciocínio com a elaboração anterior. Para mim, a varinha das varinhas, mesmo que seja real, não é algo essencial para mim, pois estou tentando me livrar das limitações da varinha aos poucos. Félix, que havia subido ao palco novamente, falou excepcionalmente curto e acenou com a mão, enquanto sua varinha de ébano pairava no ar e uma multidão de olhos ansiosos a examinava. A varinha é a coisa mais importante que um bruxo possui, e não vou deixar ninguém aparecer para inspecioná-la, então encontrei uma solução. Fale com força. Contanto que você me derrote. Você pode tirar isso de mim, sem falar em examiná-lo, então você está pronto? Um bruxo encapuzado no meio da multidão murmurou. A declaração no desafio afirma que você não usará sua varinha. Exatamente. Alguns bruxos se moveram. Eu vou primeiro. Um bruxo corado gritou, jogando no ar a carta de desafio que ele segurava em sua mão, onde ela queimou violentamente e se transformou em um símbolo mágico. O pacto está estabelecido, batalha de vida ou morte. Amélia Bones disse solenemente. Muitos dos bruxos cujos corações explodiram de fervor e ansiedade pareciam ter sido encharcados com uma banheira de água gelada. Meu nome é David Elliot, disse o bruxo de rosto vermelho, puxando cuidadosamente sua varinha e circulando pela borda do palco. Quando encontrou Félix parado imóvel no centro, ele praguejou baixinho e ficou em frente a Félix. Eu vou começar, ele afirmou aborrecido. Félix sorriu e assentiu, estupefato. Uma luz vermelha voou da ponta de sua varinha, que foi afastada pela mão estendida de Félix, quando o feitiço roçou seu dedo. O mago de rosto vermelho ficou um tanto perplexo, e foi seguido por um alvoroço de muitos espectadores que não sabiam da existência do feitiço escudo humanoide. Somente um mago com visão extremamente boa poderia ver um flash de luz brilhante do feitiço. Ele envolveu o feitiço defensivo em sua mão. O bruxo de rosto vermelho tentou várias vezes, mas simplesmente não conseguiu romper as defesas de Félix, então teve que deixar a cena infeliz e ficar com sua família. Após um momento de silêncio, outro bruxo deu um passo à frente, com todo o corpo escondido em bandagens, mostrando apenas um par de olhos. Quem é aquele homem? Bones perguntou em voz baixa. Tarde demais para descobrir, ele provavelmente se escondeu bem antes e só apareceu hoje. Kingsley respondeu. Félix e o bruxo enfaixado não trocaram uma palavra. O bruxo enfaixado levantou a mão e disparou uma luz negra de sua varinha. O amuleto do escudo humanoide que estava preso ao corpo de Félix inchou em uma bola, e a luz negra atingiu a barreira mágica e explodiu em chamas negras com um som de tang. Félix acenou com a mão, afastando a barreira em chamas para evitar o feitiço igualmente rápido. Ele estendeu a mão e deixou uma bola de relâmpago negro saltar de suas pontas dos dedos. Então no momento seguinte ele apareceu na frente do bruxo enfaixado e pressionou a palma da mão diretamente contra seu rosto, e arcos negros de relâmpagos brilharam com prazer. Alguns segundos depois, o bruxo enfaixado desabou lentamente. A atmosfera alegre da manhã desapareceu. Curandeiros sobem. Bones disse em voz alta, ao mesmo tempo em que sussurrou para Kingsley. Descubra quem ele é se ele ainda está vivo. O bruxo de rosto vermelho na multidão que acabará de subir ao palco tocou seu rosto. Levar um golpe desses, Sibilo, isso vai doer. Félix voltou ao centro do palco e esperou pelo próximo desafiante. Todos que se inscreveram terão que conhecê-lo sob um contrato mágico. O terceiro mago apareceu cautelosamente. Estamos apenas lutando, certo? Félix sorriu. Claro. O mago admitiu a derrota voluntariamente depois de alguns feitiços, e Félix não lhe incomodou.
Os espectadores concluíram gradualmente que se seguissem as regras de duelo internacional, o desafiante poderia sair ileso do palco, na melhor das hipóteses atingido por um feitiço atordoante, e o mais azarado do grupo atingido no rosto com um Stinging Jinx que inchou seu nariz até o limite, tamanho de um tomate. Mas se as regras não forem seguidas, ou se um feitiço letal for usado, o resultado muitas vezes não é bom. Um cara que concordou em duelar e acabou usando uma maldição no meio de um desafio teve seu feitiço repercutido e parte de seu corpo se transformou em madeira. Félix ficou no meio do palco, um tanto entediado, enquanto o próximo desafiante parecia perder a coragem e se recusava a subir. De repente, ele sentiu um forte cheiro de malícia, e não vinha de uma única pessoa. Félix estreitou os olhos. Uma dúzia de sombras apareceu de repente, vestidas uniformemente e escondendo suas cabeças, proferindo um único feitiço enquanto apareciam, trabalhando em perfeita harmonia umas com as outras e deliberadamente separando uma da outra para voar no ar e pegar uma varinha flutuando no ar. Um grito de surpresa ecoou da multidão. Os feitiços vieram de todas as direções, mas pararam misteriosamente no ar, e o bruxo das trevas no ar não resistiu à tentação de olhar para trás enquanto uma dúzia de luzes brilhantes de feitiços pairavam no ar como fogos de artifício. Circulado no meio, Félix segurou uma bola de líquido dourado semelhante a uma chama em uma das mãos e derramou-a com indiferença. As chamas avançaram e preencheram instantaneamente um espaço vazio com centenas de metros de circunferência. Quando as chamas cessaram, uma dúzia de homens havia desaparecido completamente, com apenas uma varinha preta flutuando no ar como se nada tivesse acontecido. Onde eles estão? Alguém perguntou em voz baixa. Provavelmente vi que a situação estava ruim e apareci. O homem ao lado dele disse incerto, tendo uma resposta mais assustadora em mente. No canto, Dumbledore parecia desconfortável, ele não aprovava matar, especialmente de forma tão violenta, mas não podia acusá-lo. Assim como não podia se apresentar e admitir que a varinha das varinhas está em sua posse. As implicações disso seriam muito mais graves. O rastro sangrento da varinha das varinhas estava espalhado por toda a história da magia, não se referindo apenas à história de seu legado sangrento. Não houve escassez de homens ambiciosos e bruxos das trevas em todas as épocas, já que muito mais pessoas morreram no processo tentando encontrar a varinha das varinhas do que todos os proprietários anteriores da varinha das varinhas juntos. A melhor coisa a fazer é deixar a lenda da varinha das varinhas desaparecer para sempre e transformá-la novamente em um conto de fadas. E tudo o que ele precisava fazer era dar um passo fora da linha e milhares de vidas inocentes seriam perdidas. Félix olhou ao seu redor, um par de olhos malévolos abaixados sem ousar olhar para ele. Seu propósito parecia ter sido alcançado, mas ele não pôde deixar de suspirar interiormente ao olhar para as costas de Dumbledore que partiam. Ele suprimiu a irritação em seu coração e aos poucos apagou o conhecimento sobre as Horcruxes. Agora mesmo, algo de repente ocorreu a ele. Ele poderia fazer um protótipo de uma Horcrux agora mesmo se quisesse. Sua alma vacilando como se um pedaço dela fosse cair a qualquer momento. Eu cometi um erro? Félix olhou para o céu que está nublado e nublado pela escuridão, mas seus pensamentos ficaram mais claros e firmes. Eu sou Félix Zapp, não um maluco, e não posso seguir o caminho dos outros para viver muito. Encontrarei meu próprio caminho e não há nada de errado comigo. Ele abriu a mão e uma luz branca leitosa convergiu, formando um enorme pilar de luz branca que disparou alto para o céu. Todos ficaram maravilhados com a visão, enquanto as nuvens negras se afogavam com a luz branca, seguidas por um pequeno pilar de luz que rompia as nuvens e as banhava com uma luz suave. Félix soltou um suspiro, retirou o olhar distante e falou calmamente. O desafio continua. Capítulo 542 Varinha Sakewood. Do lado de fora do castelo de Hogwarts, muitas pessoas vagavam sem rumo pelos degraus de pedra, ocasionalmente olhando para os portões da escola ao longe. Eles estão curiosos sobre o antigo intercâmbio internacional de runas que acontece em Hogsmeade, mas infelizmente a escola não os deixa sair. Isso é obviamente pré-planejado. Um aluno comentou com raiva. Eles até adiaram o primeiro fim de semana em Hogsmeade por causa disso. Harry, Ron e Hermione estavam sentados nos degraus perto do hall de entrada. Eles tinham vindo aqui pela terceira vez, mas ainda assim, não havia figuras familiares à vista. Harry olhou para as nuvens escuras acima, esperando uma chuva que cairia em algum momento. O que há nas nuvens? Ron perguntou de repente. Harry olhou para as nuvens escuras pairando no alto do céu e, exatamente como Ron havia dito, algo estava brilhando nas nuvens. Mais e mais estudantes notaram a diferença no alto enquanto incontáveis pequenos pilares de luz perfuravam as nuvens espessas e depois se transformavam em uma luz suave que iluminava todo o castelo. Isso é, iluminação? A boca de Harry se abriu. Foi nesse ponto que de repente ele sentiu uma dor aguda em sua cicatriz e cobriu a testa, suspeitando que sua cabeça estava prestes a se abrir quando uma imagem borrada apareceu do nada em sua mente. Harry, o que há de errado com você? Hermione foi a primeira a perceber que algo estava errado. É Voldemort. Harry disse, lutando contra a dor insuportável. Ele está em algum lugar e está feliz. Harry engasgou e tropeçou alguns passos, quase caindo dos degraus. Ron correu para colocar Harry de pé, a mão de Harry agarrando seu braço como uma pinça e apoiando a maior parte de seu peso sobre ele, fazendo Ron prender a respiração de dor. Você ouviu de novo? Seu comportamento estranho chamou a atenção dos outros e alguns membros do Frontline Low Cult aproximaram-se deles apressadamente. O que está acontecendo? Simas perguntou em estado de choque enquanto gritava ao longe. Chame o professor, seja quem for. Harry está doente, sua cicatriz. Não. Harry choramingou, cobrindo a cabeça, o rosto contorcido de dor. Simas surtou quando Neville se apertou com força a Harry. Você quer que eu vá chamar a professora McGonagall? Ou o professor Black? Ou,
O professor Snape. Havia uma expressão taciturna em seu rosto quando ele disse o sobrenome, já que normalmente tentava evitar Snape. Hermione lançou-lhe um olhar profundo, sabendo que as pessoas que Neville mencionou são todas membros da Ordem da Fênix, então ela disse decisivamente, todos os três, apressem-se. Assim que Neville falou, a cicatriz de Harry parecia estar em chamas, e ele sentiu sua pele derreter quando uma imagem apareceu diante de seus olhos. Um complexo iminente de edifícios no topo de uma colina, cercado por um ambiente um tanto semelhante ao de Hogwarts, coberto em uma névoa fria e úmida e em uma floresta densa. Duas altas estátuas humanoides de pedra ficavam nos dois lados da entrada principal, mas apareciam no canto de sua visão, tornando impossível para Harry vê-las claramente. Uma sensação estranha e desconhecida ficou clara. Ele sentiu sua presença ligada a ele pelo sangue. As lendas são verdadeiras? Harry tropeçou e sentou-se nos degraus, a suave luz branca quebrou as nuvens escuras acima e se espalhou por seu rosto, deixando-o um pouco mais confortável. Ele fechou os olhos quando um toque frio repentino encontrou seus lábios. Harry, beba. Ele ouviu Hermione dizer nervosamente. Harry mal abriu os olhos para ver um pequeno frasco com uma poção flutuando na frente dele. Não, eu não quero isso. Ele grunhiu em voz baixa, está muito alto. Os barulhos ao seu redor são caóticos, com estudantes gritando por toda parte, tornando difícil para ele voltar à cabeça de Voldemort. Quieto! Todo mundo fique quieto! A voz de Ron exclamou, e Harry o viu agitando os braços no canto para dispersar a multidão que se aproximava. Harry fez o possível para resistir à oclumência autooperante. Preciso ver mais, não preciso de você por enquanto. Duas imagens se sobrepõem. De um lado ouve-se o som de passos, um professor está chegando. Do outro lado, há árvores enormes e exuberantes que de repente aparecem, as folhas balançando e farfalhando sem vento, e ele sentiu duas emoções sobrepostas de alegria. Um de Voldemort e outro da alta árvore Sackwood. O que está acontecendo? Potter? Snape apareceu com um rosto inexpressivo, seguido por Draco Malfoy e um pálido Neville. Ele foi o primeiro que vi. Os olhos de Neville entoaram impotentes. A cicatriz de Harry começou a doer de novo. Hermione disse ansiosamente. Pessoas frágeis são assim, facilmente dominadas por uma pequena dose de realidade. E se ele ainda não estiver indo tão bem quanto deveria na aula de poções, tudo que posso dizer é, você sabe do que eu estou falando. Hermione gritou com ele o mais forte que pôde. 10 pontos para a Grifinória por responder ao professor. Snape disse inconscientemente, então viu a sombra retorcida da cobra no rosto de Harry. Manteve a expressão zombeteira no rosto e disse lentamente após alguns segundos de hesitação. Não posso ajudá-lo, é melhor levá-lo para a ala hospitalar. Velho morcego. A voz de Ron se misturou aos passos e perguntas em voz alta de Sirius e da professora McGonagall, que chegaram ao ouvir a notícia, o que permitiu a Snape ouvir apenas a primeira frase, e ele olhou ameaçadoramente para Ron, mas Sirius já o havia apertado de lado. Então ele simplesmente não disse nada e ficou friamente no lugar. O que está acontecendo, Harry? Harry, sua cicatriz está começando a doer de novo? Sirius gritou ansiosamente. Harry não respondeu, sua voz ficou baixa e rouca, e um silvo assustador saiu de sua boca. Os olhos de Sirius se arregalaram e ele estendeu a mão. Não toque nele. Hermione o agarrou, sua expressão é de medo, mas então a firmeza voltou, quando ela disse com um estremecimento, Elfidioglota, Harry está conectado com aquele homem. A mão estendida de Sirius congelou seu coração atormentado, debatendo se deveria ou não parar com esse ato perigoso. Felizmente a língua das cobras logo diminuiu e Harry caiu nos degraus frios, respirando pesadamente. Naquele momento, uma pedra na frente dele se transformou em uma maca. Vou levá-lo primeiro para a ala hospitalar, Harry. A professora McGonagall disse com alguma compostura, e então notificarei o diretor Dumbledore. Harry não disse uma palavra, uma imagem incrível surgiu em sua mente, a enorme árvore de cobra estava murchando rapidamente, suas folhas brilhantes tornando-se opacas, cinzentas e amarelas e esfareladas, seu tronco tremendo como se tivesse passado por milhares de anos em apenas alguns segundos. Rachadura. O tronco quebrou no meio, revelando um grande buraco. Uma varinha flutuou para fora do buraco profundo e escuro. Alguns botões tenros permaneceram no topo da varinha, mas perderam o brilho e caíram em um instante. E a superfície da varinha tornou-se brilhante como se a varinha tivesse absorvido toda a força vital da gigante árvore de cobra. A onda de alegria veio em ondas, tornando impossível para Harry distinguir a realidade da ilusão. E a última imagem que ele teve em mente foi a de um par de mãos finas e pálidas segurando-a. Harry ficou sóbrio instantaneamente como se tivesse mergulhado em água gelada. Capítulo 543 A confissão de Draco Malfoy. Ele fez isso. Harry murmurou. Potter, venha comigo para a ala hospitalar. Você precisa dormir um pouco. Professora McGonagall disse. Não, espere, professora McGonagall. Eu sei o que Voldemort fez, o que ele está tramando todo esse tempo. É uma varinha, ele pegou uma varinha usando essa comoção como uma distração. A professora McGonagall olhou para ele, sua boca franzida com força por alguns segundos antes de dizer. Se você está falando sobre a varinha das varinhas, o professor App descartou o boato. Não aquele que o professor está segurando. Harry disse em voz alta. É tarde demais, ele pegou uma varinha debaixo de uma árvore de madeira de cobra, e parecia extraordinária, como uma varinha lendária. Sua voz ficou mais lenta e sua mente girou freneticamente. É uma varinha de madeira de cobra. Ele está com Salazar. A varinha de madeira de cobra da Sonserina. Algumas pessoas respiraram fundo. Aquele que ficou em 7º lugar entre as 10 varinhas? Rony perguntou. O quê? Ah, Harry disse inexpressivamente, ainda perdido em seus próprios pensamentos. Exatamente, é isso que Voldemort está procurando. Ele não se importa com a varinha das varinhas. Não, na verdade não, é claro, ele quer, mas é muito difícil de conseguir.
isso do professor App, e ele não tem certeza se é genuíno ou não. Então ele deliberadamente provocou uma disputa e deu problemas ao professor para mascarar sua investigação sobre as outras varinhas. Snap olhou para Harry com um olhar complicado. Mas como ele sabia onde está a varinha de madeira de cobra? A professora McGonagall perguntou secamente. Ele está em busca de rumores semelhantes e algumas pessoas desapareceram. Sirius disse, assim como o dono da sorveteria Florian Fortescue, suspeito que ele foi levado por causa disso. Ele é descendente de Dexter Fortescue, o ex-diretor de Hogwarts, e tem lendas de possuir uma varinha poderosa desde seus ancestrais. Hermione disse incisivamente, então lançou a Sirius um olhar cauteloso. Só descobri isso recentemente, está correto? Sirius sorriu para ela. Tudo combinou. Harry bateu na palma da mão com o punho. Ele passou por todos os problemas para finalmente conseguir a melhor varinha que combinava com ele. Você sabe para onde o Lorde das Trevas foi? Snap perguntou friamente. Eu não sei. Harry balançou a cabeça. Eu só vi um complexo de edifícios em uma colina que parecia um pouco com Hogwarts. A propósito, há 2 estátuas enormes em cada lado da entrada principal. O topo de uma colina, lembrando Hogwarts, e 2 estátuas na entrada. Hermione quebrou a cabeça para lembrar onde já tinha ouvido isso antes. Sim, as 2 estátuas de um homem e uma mulher, mas eu realmente não percebi. Não, acho que foi Voldemort quem não se importou. Harry olhou para Hermione com um olhar de expectativa, esperando por uma resposta imediata. Responder, alguns segundos depois, e o Vermorne. E o Vermorne. Hermione e Neville disseram ao mesmo tempo. A multidão olhou para Neville, que coçou a cabeça. Beers e eu conversamos bastante sobre a escola dele, incluindo a árvore que você mencionou. Como vocês sabem, estou muito interessado no assunto de herbologia, então fiz mais perguntas sobre isso. E ouvi algo diferente. Beers me disse que os 2 fundadores da escola plantaram uma árvore de cobra desconhecida fora da escola que não podia ser cortada ou destruída. Mais tarde, descobriu-se que as folhas da árvore tinham efeitos médicos poderosos. Vou informar Dumbledore imediatamente. A professora McGonagall disse decisivamente. Ela sacou sua varinha e um patrono prateado saiu da ponta e voou para fora da escola, desaparecendo em um piscar de olhos. Harry relaxou um pouco. Então, Potter, disse a professora McGonagall, olhando para Harry. Eu não preciso ir para a ala hospitalar, Harry disse apressadamente, estou bem. Algo parecido com isso já aconteceu antes. Só preciso descansar ou tomar um pouco de ar. Ele deu uma desculpa para si mesmo. Sirius pigarreou, bem, vou levá-lo para passear, logo ali na esquina. Tudo bem então, vou contar a Dumbledore tudo como está. A professora McGonagall disse com bastante relutância, enquanto se afastava apressada. Os outros estavam preparados para ir embora também, quando de repente perceberam que há mais alguém no local, não Snape, cuja presença é tão forte que ele inconscientemente irradia ar frio só de ficar ali, assustando os outros alunos. É outra pessoa escondida atrás de Snape. Draco Malfoy. O que você está fazendo aqui? Ron quase deixou cair o queixo em estado de choque. A respiração de Harry e Hermione parou. Malfoy sabe. Ele sabe que eu, Harry, posso ver a mente de Voldemort. Ele sabe disso. Isso significa que Lucius Malfoy sabe disso. Então e Voldemort. Os 5 homens restantes descobriram isso ao mesmo tempo. Seguiu-se um silêncio enervante. Sirius sacou sua varinha em silêncio enquanto Snape dizia lentamente, deixa comigo, Black. Foda-se se você não quer se machucar, não estou brincando. Sirius disse. Realmente. A mão de Snape foi para o bolso, onde está sua varinha, enquanto ele dizia com uma carranca. Você está tão impulsivo e arrogante como sempre, sem absolutamente nenhuma consideração pelas consequências. Eu sei o que estou fazendo. Sirius disse friamente. Draco deu um passo para trás diante de seu olhar, seu rosto ficou pálido. Snape olhou para Sirius e sussurrou, você sabe o que está fazendo. Como fez na Casa dos Gritos quando estava na escola. Os músculos do rosto de Sirius de repente estremeceram de agitação. Ele sabia do que Snape estava falando. Eles tinham sido inimigos mortais na escola e nunca hesitariam se tivessem a chance de expulsar o outro. Snape passou muito tempo perseguindo ele e James naquela época, até mesmo descobrindo a verdade de que Remus é um lobisomem em determinado momento. Cansado de ser perseguido, Sirius lhe disse impulsivamente onde Remus havia se transformado. E quem sabe o que teria acontecido se James não tivesse impedido Snape de entrar na Casa dos Gritos quando soube disso. Havia uma chance de Snape conseguir escapar com seus segredos e depois espalhá-los para forçar Remus a desistir, ou havia uma chance de Snape simplesmente ser despedaçado por lobisomens que sentiram o cheiro de humanos. Sirius hesitou por um momento, mas então olhou para Harry e sua expressão se firmou com determinação. Ele já havia cometido um erro terrível ao lidar com Peter Pettigrew, e não podia deixar mais nenhum fim oculto. Só um obliviate. Snap, Harry, não posso correr nenhum risco. Ele sussurrou com os dentes brilhando, seus olhos gradualmente se tornando frenéticos. É melhor esperar até Dumbledore retornar, disse Snape, enquanto segurava a varinha no bolso com força. Se nosso diretor descobrir que você atacou um aluno, eu não ligo. Sirius disse freneticamente, algumas faíscas de fogo saindo de sua varinha. Snap imediatamente sacou sua varinha e os dois apontaram um para o outro, assim como fizeram na Casa dos Gritos anos atrás. Mas eu me importo, Sirius. Harry disse. Sirius imediatamente virou a cabeça para olhar para ele, e Harry encontrou seus olhos com determinação. Depois de segurar seu olhar por um longo tempo, Sirius voluntariamente desviou os olhos. James, eu não direi nada, Draco disse de repente. Todos olharam para ele. O rosto de Draco empalideceu ainda mais e algumas gotas de suor permearam a ponta de seu nariz fino. Você está mentindo. Ron disse, se deixarmos você ir, você vai se virar e fofocar. Ele tem ficha, lembra?
Bicuço. Draco lançou-lhe um olhar cruel enquanto dizia a Harry Potter, tenho algo para lhe contar, algo importante, que só você pode saber. Ele adicionou. Harry olhou para ele e viu que a expressão de Draco tremia de medo. Bom, ele disse. Atormentar? Atormentar. Está tudo bem, vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Harry disse, olhando profundamente para Draco Malfoy. Mesmo que você não fizesse nada, eu não deixaria Sirius lançar o Obliviate em você, não porque eu acredite em você. Eu vi o que aconteceu naquela noite com meus próprios olhos. Eu só não quero que Sirius saia da escola por sua causa, porque não vale a pena. Um leve rubor se espalhou pelo rosto pálido de Draco. Harry praticamente apontou o dedo para ele e disse, eu sei que seu pai é um comensal da morte, então não confio em você para manter isso em segredo. Nós também iremos, disse Ron, eu, Hermione e Neville. Draco virou o rosto para encará-lo. Ficaremos bem atrás, onde não possamos escutar. Ron inclinou a cabeça e murmurou em voz baixa, quem sabe se você aproveitará a oportunidade para azarar Harry. Draco devolveu um sorriso zombeteiro, poderia ser. Eles desceram os degraus, Ron, Hermione e Neville seguindo à distância. Harry olhou para trás e pôde até ver Hermione segurando sua varinha enquanto Ron dizia algo para Neville, seus dedos gesticulando. Mais longe, Sirius e Snape estavam nos degraus de pedra, nenhum deles olhando um para o outro. Eles caminharam uma boa distância, deixando a estufa e a cabana de Hagrid para trás, e puderam ver que estão quase perto da entrada principal de Hogwarts. As asas do javali visíveis no portão de ferro do castelo. Harry finalmente ficou impaciente, sentindo como se tivesse cometido um erro ao aparecer aqui. Quanto tempo mais você vai hesitar? Harry perguntou. Draco finalmente parou, olhando para as três figuras que os perseguiam à distância para ter certeza de que não ouviriam o que ele diria em seguida. Seus lábios moveram-se ligeiramente e ele disse com uma voz levemente audível, estou apoiando o Professor App. O que? Eu disse, entre aquele homem e o Professor App, estou com o Professor App. Draco tentou manter seu tom o mais calmo possível, mas quando viu o rosto de Potter, que parecia profundamente surpreso, como se ele tivesse soltado bobagens de sua bunda, ele explodiu em um ataque de raiva e teve muita vontade de dar um soco nele. A cara dele. Mas ele não se atreveu a fazer isso, eles foram seguidos por outros 3 saltos. Não pense que acredito em tudo que você diz, Malfoy. Harry disse. Bem, posso lhe contar um segredo, mas quero que você jure que não vai contar a ninguém. Draco disse relutantemente enquanto sua mente se contorcia. Harry piscou, ok, eu juro. Você respondeu rápido demais. Você não é nada sincero. Draco retrucou irritado. Não tenho tempo a perder. Harry respondeu. Você pode escolher acreditar ou não, pelo menos minha credibilidade é muito melhor que a sua. Os olhos cinzentos de Draco se encheram de desgosto enquanto ele avaliava Harry. Esta é a primeira vez que ele esteve nesta situação. Ele se forçou a pensar em uma questão. Vale a pena contar seu segredo a Harry Potter ou não? Draco respirou fundo. Bem, você se lembra do que aconteceu no segundo ano, com a Câmara Secreta e o Basilisco? Claro que eu faço. Harry disse com uma expressão estranha no rosto. Malfoy não vai tentar dizer que sabe como ele e Ron usaram uma poção polissuco para enganá-lo, não é? Isso realmente os colocaria em apuros. Eles quebraram algumas regras da escola e Hermione até entrou furtivamente no depósito particular de Snape para pegar o chifre de um bicórnio e a pele de uma cobra Boonlan. Esse diário, uma vez eu tive em minha posse. O que? Harry congelou não por causa do que Draco havia dito. Ele já sabia disso, Dobby havia lhe contado. O que o deixa intrigado é porque Draco Malfoy está lhe contando isso. Ele não deveria guardar isso para si mesmo. A expressão de Draco também ficou estranha. Eu te segui até um banheiro feminino abandonado e depois fui avistado por você. Depois voltei para investigar quando você tinha ido embora. Só havia um diário lá, que peguei do chão. E depois? Harry perguntou. Isso é algo que ele discutiu com Ron e Hermione. Algo aconteceu no meio. Draco disse vagamente. Então eu dei ao Professor App que o destruiu. Você entregou pessoalmente ao professor? Sim. Pedi a ele que me ajudasse a manter isso em segredo. Não quero me envolver com isso. Harry ficou atordoado no lugar. Ele sempre pensou que o professor havia notado a anomalia e confiscado o diário, Horcrux, das mãos de Malfoy. E eles riram de Lucius Malfoy por criar uma armadilha e quase machucar seu próprio filho com ela. Mas a verdade é que Draco Malfoy entregou o diário, Horcrux, ao Professor App com suas próprias mãos, o que levou à destruição da primeira Horcrux. Isso é muito ridículo. Ele sentiu o céu girando. A cena ao seu redor ficou turva enquanto sua consciência continuava a despencar. Sua cicatriz começou a doer novamente. Capítulo 544 Voldemort está chegando 10 minutos atrás. Na vila de Hogsmeade, o desafio continuou. De acordo com o procedimento, Félix explicaria as runas antigas pela manhã, e reservaria algum tempo para o desafio ao meio-dia, para demonstrar sua força. Enquanto o resto da tarde seria reservado para os especialistas em runas antigas, os professores da escola de magia e os diretores, para fazer perguntas às quais Félix responderia. Mas porque eles tinham acabado de experimentar o misterioso desaparecimento de uma dúzia de bruxos das trevas e a dispersão de nuvens escuras usando a iluminação de Félix, a multidão de bruxos agora está obviamente atordoada, e não importa o que Félix disse, todos olharam para ele roboticamente, ainda não recuperados do choque que acabaram de experimentar. Nenhum deles se atreveu a enfrentar o desafio, e muitos dos bruxos que assinaram contratos mágicos gritaram de frustração. Félix simplesmente anunciou que a sessão de desafio seria transferida para amanhã e pediu à multidão que fizesse uma pausa antes de iniciar a sessão de questionamentos em 2 horas. Os magos se dispersaram, precisando digerir tudo o que tinham visto pela manhã e, especificamente, redefinir mentalmente a importância da antiga disciplina rúnica. Um punhado de bruxos e todos os jornalistas ficaram para trás e cercaram Félix com todo tipo de perguntas.
Senhor App, aquela chama semelhante à lava que você acabou de usar também é uma forma de magia antiga? Isso mesmo. É tão poderoso. Então todas aquelas pessoas morreram? Félix olhou para o jornalista. Você poderia pensar assim? A respiração do jornalista engasgou e ele deu um sorriso irônico. Senhor App, eu vi iluminação em um antigo livreto de runas, mas sua descrição não é nem de longe tão escandalosa quanto você mostrou que era. O poder da magia antiga varia de pessoa para pessoa. Félix explicou pacientemente. É difícil de controlar, mas também é menos restrito, Senhor App. Ai, não aperte. Sou um alto funcionário do Ministério da Magia francês e falei com você por correspondência, disse um homem baixo e rechonchudo, com o chapéu tirado para revelar alguns fios de cabelo solto e ralo. Félix lançou-lhe um olhar duplo. Gilles Fitzgerald? Sou eu, Maxwell me pediu para dizer olá em nome dele. O homem bocejou levemente, revelando o topo de sua cabeça descoberta e disse. O Ministério da Magia francês está interessado em adicionar uma nova matéria na Academia de Magia de Belge-Batons. Podemos conversar sobre isso? Os olhos de Félix brilharam, e ele olhou em volta em busca da figura alta e impressionante. Madame Maxime não está aqui? Ela se envolveu em algo tedioso e provavelmente chegará amanhã, mas o vice-diretor de Belge-Batons está aqui. O homem ficou tão apertado que parecia que iria vomitar a qualquer momento. Ele estava com uma das mãos sobre a cabeça enquanto um dedo curto e grosso da outra mão apontava para um homem a uns 3 metros de distância. Sem problemas. Félix disse. Na beira da Praça Logsmead, Amélia Bones deu um longo suspiro de alívio. Não há muitos problemas, afinal. Qual foi a origem daquela dúzia de bruxos das trevas? Existe um registro deles em nossos arquivos? Kingsley respondeu. Há muito pouca informação disponível, e eles entraram usando a aparição. Esses bruxos das trevas não são estúpidos. Acontece que eles eram estúpidos. Senhora Bones disse sarcasticamente. Depois de um momento, ela perguntou em voz baixa, houve alguma notícia da parte de Olho Tonto Mold? Nenhuma palavra chegou ainda. Kingsley disse. Isso é estranho, disse a senhora Bones, desconfiada. Agendamos propositalmente um dia de folga e agora a defesa do ministério está tão vazia como sempre esteve. É a melhor chance de pegar o orbe da profecia. Kingsley encolheu os ombros. Deixe-o em paz. Não deve haver desordem do lado dele. Faça com que os Aurores e os Hit Wizards ampliem sua vigilância em torno de Hogwarts. Sim, senhora. Eu também não acho que Voldemort irá aparecer nesta ocasião, vamos apenas tentar remover o máximo possível de perigos ocultos. Senhora Bones disse com um sorriso, mesmo sem contar os Aurores e os Hit Wizards, há cerca de 2 ou 3 mil bruxos na vila de Hogsmeade no momento, muitos dos quais são considerados a elite entre os bruxos. A expressão em seu rosto congelou ao ver a Gilbert Fontaine, diretor da escola Ilvermorny, cujo rosto mudou drasticamente de repente quando ele saiu com uma expressão grave. Vamos segui-lo e fazer um check-up. Com uma ligeira hesitação, a senhora Bones disse. Eles observaram o diretor da escola Ilvermorny entrar em uma tenda improvisada próxima, onde a senhora Bones e Kingsley ficaram alguns segundos depois e gritaram 2 vezes sem receber qualquer resposta. Imediatamente perceberam que algo havia dado errado. A senhora Bones levantou a cortina com cautela e Kingsley preparou um feitiço em sua mão, mas não havia ninguém lá dentro. Os dois se entreolharam. É uma aparição? Ou é uma chave de portal? Kingsley, notifique o escritório da chave de portal e o esquadrão de reversão de magia acidental para vir e determinar a distância aproximada da viagem, pelo menos. Senhora Bones disse seriamente. Escola de Magia e Bruxaria e Ilvermorny, escritório do diretor. Uma figura apareceu de repente na sala, e a Gilbert Fontaine correu pela janela com uma velocidade ofuscante assim que apareceu. Diretor Fontaine? Jura Edmund, que estava passeando com Beta no jardim, pareceu surpresa e perguntou. Você não foi para a Inglaterra? Por que voltou tão cedo? O diretor Fontaine saiu apressadamente com uma declaração simples. As proibições da árvore Sakewood foram acionadas, vou verificar. E com isso, ele desapareceu da vista deles. A expressão de Jura ficou séria quando ele se virou para Beta e disse. Não deve ser uma questão trivial se o diretor Fontaine foi alertado, vou segui-lo e verificar. Caso haja algum perigo, Jura hesitou e ergueu o braço, enquanto uma linha de pequenas runas começou a emergir da parte de trás de seu pulso antes que uma varinha aparecesse do nada. Jura, isso é o que o Sr. App disse para você usar em caso de emergência. Beton convenceu. Vou procurar os outros professores. Agora é um momento crítico. Jura disse, segurando a varinha. Não se preocupe, vou me proteger. Do outro lado, o diretor Fontaine apareceu na entrada da escola, onde fez uma breve pausa antes de correr na direção da árvore Sakewood. Ele pensou rápido. Todos os ex-diretores haviam deixado magia protetora na árvore Sakewood, tornando impossível para um estudante comum destruí-la. Especialmente porque se tratava de um segredo oculto que datava de mais de 300 anos atrás. Os estudantes de Ilvermorny só sabiam que as folhas da árvore Sakewood tinham efeitos médicos poderosos, mas como diretor e descendente dos 12 Aurores originais ele sabia muito mais notícias privilegiadas. Um dos fundadores da Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, a bruxa Isolde Sayre, já empunhou a varinha de Salazar Slytherin. O diretor Fontaine se apressou. A história oculta do passado fluiu lentamente por sua mente. A mãe de Isolde Sayre nasceu na antiga casa de Gaun, uma família de sangue puro descendente de Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. No entanto, sua mãe não apoiava a ideia do sangue puro como a maioria de sua família e saiu de casa ainda jovem. Ela se casou com o marido e teve uma filha adorável, conhecida como Isolde. Os primeiros anos da infância de Isolde foram pacíficos e felizes, com pais amorosos ao seu lado, que tiveram a gentileza de ajudar discretamente seus vizinhos no Mage. Mas tudo isso foi destruído por um incêndio no qual ambos os pais de Isolde foram mortos.
O culpado foi a tia de Isolde, Gormite Gaun, uma bruxa cruel com uma natureza violenta. Ela adotou Isolde aos 5 anos de idade para criá-la como uma bruxa, adequada de sangue puro. Conforme Isolde cresce, ela percebe a verdadeira natureza de sua tia, e então encontra uma oportunidade de roubar sua varinha. Ela não tem permissão para ter uma pessoalmente, e depois de alguns problemas, ela viajou para o Novo Mundo, América do Norte no navio Mayflower. Essa varinha é a herança da família Gaun, a varinha de madeira de cobra de Salazar Slytherin. Isolde então se casou com seu marido no Novo Mundo e viveu em paz por mais de uma década. E durante esse tempo ela fundou o protótipo da escola de magia e bruxaria Ilvermorny. Mas naquela época sua tia Gormite finalmente descobriu sobre a residência do cada vez mais famoso Isolde, e Gormite Gaun ficou furioso. Ela usou as regras que foram projetadas na varinha Sakewood quando ela foi feita pela primeira vez para colocá-la em um estado inativo usando a Ophidioglotta, e então tentou matar Isolde e sua família. Mas ela finalmente falhou. Mais tarde, Isolde enterrou a varinha adormecida no chão fora da escola e tentou fazer sua própria varinha. No ano seguinte, o local onde a varinha de cobra foi enterrada começou a brotar no que mais tarde se tornou a icônica árvore de cobra, medicinal de Ilvermorny. O diretor Fontaine finalmente chegou ao local da árvore de cobra, mas ficou surpreso com o que viu. Ela estava completamente destruída e reduzida a cinzas. Um bruxo vestido de preto com pele pálida e traços faciais borrados acariciou suavemente uma varinha brilhante. A varinha de Sakewood, uma varinha feita à mão pelo próprio Salazar Slytherin, uma varinha que serviu como sua companheira e ficou apenas em 7º lugar nas notícias sensacionais anteriores. Mas o diretor Fontaine zombou dela, pois sabia desde o início que as outras varinhas poderiam ser fictícias. Mas este é certamente genuíno, e é bastante milagroso ficar em primeiro lugar. O coração de Voldemort está satisfeito com o fato de que ele está atualmente segurando a varinha do maior dos 4 fundadores em suas mãos, e não há nenhum indício de rejeição dela. Ele podia sentir a varinha de seus ancestrais aplaudindo, o poder da varinha ecoando com sua própria magia, como se o incitasse a usá-la como bem entendesse. Não há varinha melhor para mim do que esta, e não há ninguém mais digno de usá-la do que eu. Voldemort pensou, agora é hora de encontrar um sacrifício digno disso. Ele olhou para o céu, Félix Zap deveria estar em Hogsmeade a esta hora? Voldemort deu um sorriso frio enquanto se virava para sair. Parar! O diretor Fontaine gritou, e os olhos vermelhos de Voldemort se fixaram nele. Fontaine franziu a testa, o homem à sua frente parecia alto e magro, como um esqueleto, seu rosto estranhamente contorcido, e quanto mais ele olhava para ele, mais familiar ele se tornava. Você é o bruxo das trevas, Voldemort? Ele perguntou friamente. Você pode me chamar de Lorde das Trevas, Voldemort. Voldemort disse educadamente. Quem quer que você seja, deixe a varinha para trás. Ela não é sua. O diretor Fontaine gritou. Não me pertence? Não poderia haver dono mais legítimo do que eu. Voldemort disse com desdém. E se eu disser não? Ele abriu as mãos preguiçosamente, a varinha de madeira de cobra brilhava em suas mãos. O diretor Fontaine sentiu-se desconfortável, mas mesmo assim retirou sua varinha. Ele. Voldemort zombou, seus olhos vermelhos brilhavam vividamente como se pudessem escorrer sangue, enquanto ele murmurava suavemente. Não é uma vergonha aceitar você como primeiro sacrifício. O que você disse? Feitiço da morte. A luz verde preencheu todo o seu campo de visão. Não. Harry gritou. Sua mente estava tumultuada como se alguém a tivesse agitado com uma faca. Sua visão se inundou de luz verde, a cor da morte, e ele gritou ao mesmo tempo que o outro jovem que viu em sua mente, aquele que lhe parecia familiar. Harry, acorde. Hermione o sacudiu, e ele mal abriu os olhos para se encontrar no chão, descansando no chão frio, uma grande sombra envolvendo-o acima de sua cabeça. É Ron quem está discutindo com Malfoy. O que você fez com ele, Malfoy? Eu sabia que você não era confiável. Eu não fiz nada. Não é ele, Ron, é a cicatriz de Harry. Hermione disse. Harry piscou algumas vezes, incapaz de se interessar pela discussão deles. Seu coração ficou muito pesado com a morte de um homem, o diretor de Ilvermorny. Uma luz verde brilhante ainda permanecia em sua mente, os rostos de Ron, Hermione e Malfoy estavam todos estranhamente contorcidos, ele olhou em volta. Neville também segurava sua varinha e permaneceu em silêncio como uma pedra. Ele inclinou a cabeça enquanto Sirius e Snape corriam até ele à distância. A expressão no rosto de Snape parecia tão ansiosa quanto a de Sirius. Harry esfregou a testa com força. A cicatriz doeu como uma alfinetada. Harry, Hermione murmurou. Você não pode mais fazer isso. Ela respirou fundo. Você não pode mais permitir que sua mente seja invadida. Invadir? Hermione, não posso deixar a informação vital escapar da minha vista. E não sou eu que estou sendo invadido, sou eu invadindo a mente de Voldemort. Harry respondeu irritado. Mas ambos são iguais, as defesas da sua mente já estão cheias de buracos e isso vai arruinar a oclumência na qual você trabalhou tanto. Hermione aconselhou pacientemente. Não posso me preocupar com isso agora, Hermione. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Temos coisas mais importantes para fazer agora. Harry disse, apoiando-se suas mãos tocando a terra fria, o que levantou um pouco seu ânimo. Ele pegou outro punhado e pressionou na testa. O toque gelado aliviou a dor em sua cicatriz. Ele levantou a cabeça e olhou para o portão de ferro do castelo à sua frente. Harry, o que você viu? Ele fez mais alguma coisa? Hermione perguntou em voz baixa enquanto se aproximava dele. Ele matou o diretor de Ilvermorny. Harry disse rigidamente. Hermione cobriu a boca de surpresa, Ron e Malfoy perderam a voz em uníssono, os olhos de Neville se arregalaram e Sirius e Snape, que haviam acabado de chegar, ficaram atordoados no lugar.
Eles olharam para Harry incrédulos como se tivessem ouvido a coisa mais ridícula do mundo. Foi Harry quem conseguiu se recuperar primeiro, ao dizer com urgência: há algo mais importante, Voldemort está chegando. O que? Voldemort está vindo. Ele está indo para Hogsmeade encontrar o Professor Up. Capítulo 545 Anel Gaun. Na vila de Hogsmeade, Félix está conversando com o representante do Ministério da Magia francês. O homem Gilles Fitzgerald é muito falante, e se você ignorar suas tentativas regulares de alisar seu cabelo pateticamente ralo, toda a conversa foi bastante agradável com todos os beijos na bunda. Ouvi dizer que o Sr. Up também é membro do Conselho Escolar de Belge-Batons, um talento que o Sr. Nicolas Flamel identificou pessoalmente. Ele escolheu o homem certo. O Sr. Flamel sempre foi generoso, recebeu uma bolsa considerável quando estava em escola. Ele era um cara muito legal, não era Myron? Gilles virou a cabeça para olhar para o bruxo de meia-idade ao lado dele, que é o vice-diretor de Belge-Batons. Você tem razão. Myron disse com firmeza. A perda de Monsieur Flamel é uma grande perda para a comunidade mágica francesa. Gilles pigarreou. Mas agora temos o Sr. Up, e a história sempre gira. Sim, o vice-diretor Myron disse brevemente. Félix sorriu sem dizer nada. Essa conversa aconteceu depois que Gilles o encurralou para perguntar sobre seus preparativos para a bolsa Belge-Batons. E quando ele disse para continuar em tudo, como sempre, Gilles passou 10 minutos inteiros elogiando-o em um tom gorduroso. Mas assim que Gilles percebeu que Félix não tinha interesse em ser elogiado, ele virou a língua para elogiar a contribuição de Nicolas Flamel em nota alta. Nicolas Flamel deixou muitos legados, mas Félix só levou as partes que lhe são mais úteis, deixando o resto intacto, incluindo o cofre de Nicolas na filial de Gringotts na França, que ele visitou apenas uma vez e não continha muitos itens alquímicos que merecessem sua atenção. Então, quando o duende de Gringotts trouxe uma grande pilha de contratos, ele optou por não anular nenhum deles. Félix achou que isso faria se sentir bem. Está um pouco ventoso hoje. Gilles murmurou, estendendo a mão para afastar a mecha de cabelo que bagunçava seu nariz na frente dele. Mas logo há um clamor alto e Félix olhou para longe, e sua expressão ficou séria. Ele estendeu a mão e um pequeno ponto preto apareceu na palma da mão. O ponto rapidamente borrou como uma gota de tinta na água e num piscar de olhos, um livro apareceu em sua mão. Sr. Up, Gilles perguntou surpreso, olhando com curiosidade para o livro de runas em sua mão ao mesmo tempo. Temos alguns problemas, Sr. Gilles. Informe o resto do grupo para se esconder por enquanto. Félix disse calmamente enquanto sua figura desaparecia de repente e reaparecia perto dos limites de Hogsmeade. Um tornado negro de tamanho exagerado dirigiu-se à vila de Hogsmeade. O tornado negro arrancou rochas, grama, árvores e tudo ao longo de seu caminho enquanto os bruxos corriam em desordem. Silêncio. Félix ouviu a voz estrondosa de Amélia Bones dizer, mas teve muito pouco efeito. Todos ficaram surpresos com o ataque repentino do desastre natural e, embora o tornado ainda esteja a alguma distância, os ventos uivantes, assim como as gotas de chuva, chegaram primeiro e caíram. Aurores do Ministério da Magia, Hit Wizards, sigam-me para afastar a tempestade. A senhora Bones gritou enquanto a equipe do Ministério da Magia emergia de um canto escondido ou de outro. Félix pressionou a mão no livro de runas e as páginas viraram. Uma dúzia de bolas de luz brancas leitosas voaram dele e foram direto para o gigante barulhento. É iluminação. Professor Up está aqui. O tornado negro engoliu as bolas de luz de um só gole e segundos depois, o tornado aumentou muito rapidamente em tamanho, parecendo rolar pelas nuvens no céu, enquanto um deslumbrante pilar de luzes saía do vórtice giratório, conseguindo quebrá-lo antes que pudesse invadir a aldeia. O tornado negro foi forçado a se dispersar quando uma dúzia de redemoinhos menores se formaram a partir da pressão do ar e invadiram a aldeia para causar estragos, seguidos por pedras e galhos caindo do alto. E Félix observou uma pedra do tamanho da cabeça de um homem esmagar um buraco no telhado de uma loja, e um mini redemoinho subsequente explodiu os móveis e enfeites de dentro de todo lugar, parecendo uma espécie de monstro vomitando. Félix foi forçado a fazer uma pausa depois de quebrar alguns mini redemoinhos. Ele ficou nas correntes de ar dispersas e olhou para o céu quando um bruxo vestido de preto apareceu no ar, suas feições borradas e sua pele parecia branca e pálida. Seus olhos vermelhos olhavam para os destroços abaixo enquanto ele sorria silenciosamente. Alguns milhares de bruxos seriam úteis. Eu só preciso criar um pouco de caos para deixá-los desorganizados. Suba, ele disse com um gesto. Félix permaneceu imóvel, seus olhos prateados fixos em Voldemort. Na perspectiva de Testralho, a alma daquele homem irradiava uma luz negra brilhante de dentro para fora e tinha mais de uma peça faltando, como uma abóbora podre que foi roída ao acaso e descartada por animais selvagens. Um pensamento passou pela mente de Félix. A alma de Voldemort parecia ainda mais feia do que sua aparência. Ele contou várias vezes e encontrou 7 lacunas no total. Isso significava que Voldemort havia feito 7 Horcruxes, contando o corpo, e ele havia dividido sua alma em 8 partes. Eles destruíram 4 das Horcruxes, o Diário, o Diadema, o Anel de Gaun e a Cobra. Restaram 3, o Medalhão da Sonserina em posse de Dumbledore, Harry, que é meio Horcrux, que atualmente é impossível de despir, e o último, o Desconhecido. Os lábios de Félix se curvaram enquanto ele transmitia essa informação a Dumbledore, que estava em algum lugar de Hogsmeade. Feito isso, ele chutou a pedra sob seus pés e saltou no ar, encarando Voldemort que estava à distância. Eu pensei muito bem em você, Voldemort, disse Félix. Você está matando indiscriminadamente alguém que se autodenomina um governante.
Foi apenas uma saudação. Você se importaria se acidentalmente machucasse uma ou duas formigas? Voldemort disse preguiçosamente, girando sua varinha de cobra na mão e examinando os olhos cinza-prateados de Félix, suas narinas de cobra dilatadas de excitação. Na verdade, você também se transformou e escolheu o testralho? Ah, afirmou Félix sem se mover, afinal, é uma criatura com um toque de morte. Mas eles são muito domesticados, eu prefiro mais o basilisco. Voldemort comentou em um tom condescendente, eu criei alguns, mas infelizmente nenhum deles cresceu. Provavelmente devido à falta de certas etapas principais. Então descobri que preferia escuro magia, e eu fiz alguns experimentos comigo mesmo, alguns bem-sucedidos, outros não. Este é o preço de estar na vanguarda de toda a comunidade mágica. Você tem que fazer algumas tentativas e erros. Voldemort gostou dessa comunicação pré-batalha, é um de seus poucos interesses. Mas restam muito poucas pessoas no mundo com quem ele possa discutir magia, especialmente porque ele tem pouco em comum com Dumbledore, que continua usando a transfiguração para cumprimentá-lo e sempre fala sobre o poder do amor. Por que eu não vi Dumbledore? Vocês brigaram. Voldemort disse maliciosamente, suas pupilas de cobra olhando para baixo. Não era isso que você esperava? Eu matei uma dúzia de bruxos das trevas antes de você aparecer, e ele provavelmente não suportou ver isso e saiu mais cedo. Félix disse. Voldemort examinou seu rosto como se estivesse examinando a veracidade da afirmação. Não importa, disse ele não é mais páreo para mim. TCH. Félix estalou os lábios. Você acha que estou blefando? Voldemort estreitou os olhos. Eu não, mas parece que você finalmente encontrou uma varinha adequada, e é por isso que você se atreveu a aparecer abertamente. Félix disse e desde o início, Voldemort manteve sua varinha na posição mais visível, como se estivesse se exibindo. Uma varinha feita pelas próprias mãos de Salazar Slytherin e herdada por seu descendente mais talentoso. Voldemort estendeu a mão, a varinha em sua mão floresceu com uma luz verde esmeralda brilhante que zumbia e zumbia. Bem, certamente combina perfeitamente com você. Félix disse lentamente. Após uma breve troca, uma batalha feroz começou. A vila de Hogsmeade estava em desordem. Madame Pudfort saiu correndo de sua loja esfarrapada, parecia uma bagunça terrível. A porta de sua loja havia sido levantada do chão e no momento ela não sabia para onde poderia ir. Ao ver Voldemort no ar, ela sentou-se imediatamente perdida em pensamentos, enquanto dizia, é verdade, ele realmente voltou. Os bruxos ainda calmos se reuniram e trabalharam juntos para combater os mini-redemoinhos que acabavam de ser desmantelados por Félix. A tripulação colocada antecipadamente pelo Ministério da Magia foi útil, e no meio do caminho, alguns dos bruxos com habilidades de combate decentes se ofereceram para participar. O proprietário da pousada Cabeça de Javali praguejou ao quebrar um mini-redemoinho, e olhou para cima para ver um velho de barba branca que tinha uma notável semelhança com ele. Não muito longe. Você é inútil, Aberforth disse sem rodeios. Dumbledore balançou a mão para dissipar um redemoinho e escutou com o ouvido lateral. Depois de alguns segundos uma expressão complexa passou por seus olhos, surpresa, arrependimento e um misto de indecisão. Quando ele olhou para cima, encontrou seu irmão olhando para ele com uma expressão feroz, como se estivesse debatendo se deveria ou não dar um soco no nariz dele. Ah, desculpe. O que você acabou de dizer? Dumbledore olhou rapidamente para longe, a batalha já havia começado, Félix havia guiado Voldemort para fora da vila, o som dos dois lutando ressoou pela vila. Trovões negros acompanhados por deslumbrantes chamas douradas araram a terra repetidas vezes, depois o céu regado com lanças, moedas de ouro e... Isso é uma rolha de cerveja amanteigada? No canto, um bruxo gordinho com bigode de morsa sondou e espiou, sorrindo sem jeito quando encontrou o olhar de Dumbledore. Um grande pássaro vermelho-dourado desceu do céu, com uma cauda dourada brilhante e um par de garras afiadas da mesma cor. Um bando de pessoas penduradas nas pernas, principalmente aquela que rebocava na cauda, e Fawkes cantou de desgosto, sacudindo o cara que estava puxando as penas da cauda o tempo todo. Oh meu Deus! Ai! Não me aperte! Todos fiquem quietos e fiquem alertas. Harry, Ron, Hermione e Neville se levantaram do chão para ver Sirius olhando ao redor cautelosamente com sua varinha levantada. Peguem suas varinhas, crianças. Os quatro obedeceram, diante deles há uma bagunça, entulhos por todo lado. As vitrines que exibem as mercadorias estão quebradas. Até onde a vista alcança, nenhuma das vitrines está intacta e a placa da loja foi quebrada tudo por alguma coisa e uma espessa camada de poeira foi colocada sobre eles. Isso é Gladrags Vizardiar. Para onde foi a porta? Ron disse, apontando para a loja de roupas com entrada aberta. Uma figura entrou na loja, era Draco Malfoy. Ele praticamente rolou e deu de cara com Gladrags Vizardiar. O que há de errado com ele? Neville perguntou incrédulo. Provavelmente assustado, Ron disse com desdém. Não é como se alguém tivesse implorado para ele vir, foi ele quem agarrou o rabo de Fawkes. Harry olhou para a roupa de mago Gladrags em silêncio, de repente ele se sentiu enganado. Malfoy disse que apoiava o professor App, mas manteve a boca fechada sobre como, muito menos sobre admitir que seu pai é um comensal da morte. E a única informação valiosa que Malfoy havia proferido o tempo todo foi sua admissão de que havia entregado o diário ao professor App Horcrux, pessoalmente. Mas a questão é que Malfoy não sabia que o diário é uma Horcrux. Agora que penso nisso, isso não significa absolutamente nada. Talvez ele estivesse com medo de ser controlado pelo diário novamente e por isso o entregou voluntariamente. E a escolha do professor foi o professor App, que também era da casa da Sonserina. E como ele mesmo disse, ele não queria envolva-se nos problemas da Câmara Secreta. Quanto a se ele havia ou não considerado a segurança do jovem bruxo de uma família trouxa, só Deus sabe. Estamos atrasados? Neville perguntou, a tensão e excitação ainda persistentes em seu rosto, pois considerava isso uma operação formal contra Voldemort. Você sabe quem atacou o lugar de surpresa? Mas onde está o professor? Onde está o diretor Dumbledore?
Onde está a equipe do Ministério da Magia? Não há ninguém por perto. A Fênix inclinou a cabeça e gritou, voando direto em uma direção. Eles se entreolharam. Vamos seguir. Sirius afirmou em voz baixa, lembre-se, não estamos aqui para lutar, eu lutei com Voldemort e sei o quão aterrorizante é sua força. Temos que nos reagrupar primeiro com o diretor, Félix ou o Ministério da Magia, e conte a eles o que Harry sabe. Ele fez uma breve pausa por um momento enquanto continuava. Vocês são todos estudantes, mas também os guerreiros mais determinados, então quero que vocês cresçam. E nenhum ensinamento meu em sala de aula é tão bom quanto uma sessão prática. Não morra. Harry, Ron, Hermione e Neville assentiram silenciosamente, isso realmente parecia diferente das aulas habituais de duelo. Estrondo. Houve um barulho alto ao longe, como se uma montanha tivesse desabado. É a direção que Fawkes saiu, o professor e o diretor Dumbledore provavelmente estão lá também. Harry disse. Correram rápido a rua cheia de escombros de prédios e enfeites sabe-se lá o que livros, gaiolas, roupas. Correram alarmados pelo caminho de uma estrada de escombros. Felizmente não encontraram nenhum corpo. Aí está. Ao longe há centenas de bruxos, parece que todos na vila de Hogsmeade convergiram para lá, e Fênix Fawkes voou todo o caminho para frente, espalhando luz na forma de pequenas estrelas, e finalmente pousou em uma plataforma enferrujada com placa de madeira esfarrapada embaixo, pousada cabeça de javali. Eles trocaram olhares, curiosos sobre o lugar onde Fawkes havia parado, enquanto Harry deu um passo à frente e espiou pela grande janela quebrada, quase engasgado com o cheiro repentino de cabra, as mesas perto da porta cobertas de poeira e o chão manchado de manchas de gordura. A pousada cabeça de javali está mal iluminada e um homem pode ser visto vagamente sentado lá dentro, a boca de Harry aberta, é o diretor Dumbledore. O que ele está fazendo aqui? Ele não deveria estar lutando lá fora? Será que Voldemort e o professor App estão agora lutando um contra um? O diretor Dumbledore não estaria defendendo a ideia de uma luta justa, estaria? A mente de Harry estava tão confusa que ele nem ouviu Sirius cumprimentá-lo enquanto empurrava a porta confuso. Fawkes, que estava de pé, aproveitou a oportunidade para voar, circulando a sala 2 vezes, aparentemente incapaz de encontrar um lugar para pousar, antes de finalmente pousar no ombro de Dumbledore. Harry, o que você viu? Sirius e os outros caminharam cuidadosamente atrás, com a ajuda do brilho fraco de algumas pequenas velas, então viram a única pessoa na sala, diretor Dumbledore? Eles gritaram incrédulos. Ah, são todos vocês, Dumbledore disse calmamente, virando a cabeça para olhar por cima do ombro para Fawkes e dizendo em tom de censura. Você não deveria tê-los trazido aqui. Fawkes deu um chiureio baixo. Diretor Dumbledore, temos informações importantes para você, Harry disse ansiosamente. Voldemort adquiriu a varinha Saquevua de Salazar Slytherin. Eu sei, Minerva me contou através do patrono. Dumbledore disse calmamente enquanto mexia em sua xícara de chá. Além disso, o diretor de Ilvermorny foi morto por Voldemort. Eu também sei disso, Dumbledore disse suavemente, professor Fontaine. Ele não deveria morrer. Eu também sei como colocar a varinha Saquevua de volta em hibernação usando a Ofidioglota. Posso ajudar com isso. Harry disse. Pode não funcionar, Harry. Dumbledore o interrompeu, seus olhos azuis examinaram Harry através das lentes transparentes. Não. Ele repetiu. Você não possui essa varinha, então ela não vai ouvir você, especialmente quando estiver nas mãos de seu verdadeiro dono. E seria muito perigoso para você correr para a batalha para que eu concordasse. Harry gaguejou, incapaz de falar, sua excitação inicial ao ver o diretor Dumbledore desaparecendo de uma vez. Diretor Dumbledore, você não se juntou à batalha? O professor App está lutando sozinho agora? Hermione perguntou ansiosamente. Isso mesmo, senhorita Granger. Dumbledore disse calmamente, aparentemente inconsciente das implicações ocultas de suas palavras. Mas por que permitir que o professor lute sozinho? Os aurores do Ministério da Magia. Hermione gaguejou. Essa é uma longa história. O tom de Dumbledore permaneceu calmo, enquanto ele olhava para sua xícara de chá vazia, como o fato de Voldemort não ter escolhido nosso campo de batalha predeterminado, e o fato de eu já ter saído, tornando minha reação provavelmente metade um pouco mais lento do que o normal, bem como o fato de que tive que tirar um tempo para proteger os outros depois que aconteceu. Mas o que realmente me fez sentar aqui e beber meu chá porque Félix me impediu. O que? Todos olharam para ele surpresos. 3 pessoas me trouxeram mensagens hoje, mas só a mensagem do Félix me animou mais. Dumbledore disse. Tive que me conter. Porque sabia que não estamos prontos e as condições estão longe de estar maduras. Mas se você se juntar ao professor App, disse Harry ansiosamente. Esse é o ponto. Derrotar ou afastar Voldemort não é o que queremos, mantê-lo por perto é. Dumbledore olhou para eles com um sorriso amargo. Félix está lá fora brigando enquanto eu penso em contramedidas, na melhor hora para sair. Eu sei muito bem que mesmo que Félix e eu nos juntemos não conseguiremos. Para capturá-lo, vamos apenas assustá-lo. A menos que ele se torne mais vaidoso e sinta que tem a vitória em suas mãos. Ou, ele hesitou, pensando na informação que Félix lhe contará. Félix podia ver a alma quebrada. Ou faça com que ele fique assustado, aterrorizado e deixe que ele mesmo revele suas vulnerabilidades. Ele disse suavemente. A multidão olhou para ele incerta, mas Dumbledore não tinha intenção de explicar e ergueu a cabeça como se de repente estivesse interessado no teto acima de sua cabeça. Depois de muito tempo, Dumbledore fez um movimento brusco, retirando as luvas que usava há quase 2 meses para revelar sua mão direita, que imediatamente mudou, perdendo um pouco da umidade como se um fogo invisível tivesse queimado a carne e o sangue, deixando-a seca. E carbonizado, finalmente parecendo uma barra de carvão recém-retirada de uma lareira acesa. Dumbledore ergueu a mão e se aproximou para examiná-la antes de tirar do bolso um anel de joias pretas com a mão esquerda intacta e usá-lo. Diretor Dumbledore. Harry prendeu a respiração sua mão. É um disfarce? Ou está realmente ferido? Era por isso que ele sempre usava luvas?
Sua memória ficou clara. Nas poucas vezes em que apareceu desde o início do semestre, o diretor Dumbledore sempre parecia estar usando luvas brancas. Agora não é hora de falar sobre isso. Dumbledore balançou a cabeça. Vamos terminar a luta. Ele se levantou e seu corpo começou a irradiar uma aura poderosa. Harry não entendeu o que o diretor Dumbledore quis dizer, mas pelo menos ele sabia que o diretor havia decidido se juntar à luta. A mensagem era encorajadora o suficiente, e ele já podia imaginar Voldemort fugindo em sua cabeça enquanto eles abriam a porta quebrada e saíam. Uma figura esguia envolta em um manto saiu da esquina e correu na direção da multidão. Harry olhou para identificar a figura. Pode ser Malfoy. Ele disse surpreso. Ele não estava se escondendo em Gladrags Vizardiar. Draco Malfoy? Ele está aqui com vocês? Dumbledore perguntou curioso. Sim. Harry disse vagamente, não querendo que o diretor continuasse com o assunto, pois envolvia o plano de Sirius de lançar Obliviate no aluno, e mesmo sabendo que Snape não perderia a oportunidade de denunciá-lo, ele queria que o diretor Dumbledore soubesse disso o mais tarde possível. Que possível? Felizmente para ele, o diretor Dumbledore não perguntou muito e assentiu levemente. Vocês ficarão atrás da multidão e não avançarão ou se moverão, Dumbledore disse solenemente da entrada. A placa pintada com a cabeça de porco acima de suas cabeças rangeu. Sirius, fique de olho neles. Sim, diretor Dumbledore. Sirius sussurrou, sem ousar olhar Dumbledore nos olhos desde o momento em que ele entrou até agora, embora achasse que estava certo. A batalha à distância atingiu seu auge, a terra cheia de cicatrizes e todos os tipos de trilhas mágicas podiam ser vistas enquanto eles se aproximavam silenciosamente. Nenhuma única pessoa os notava, a multidão de bruxos assistia à batalha com uma expressão de fascínio. Os dois homens lutando foram muito além do que podiam compreender, quanto mais intervir, e os cerca de uma dúzia de guardas golem despedaçados que estavam espalhados por aí foram o preço de sua abordagem precipitada. Mantenha distância, você não quer ser queimado pelo Fienfrey, quer? Senhora Bones gritou. Uma multidão de aurores e magos de ataque apareceu na frente da multidão, dividindo o campo de batalha. Mas na vanguarda estava uma fileira de guardas golem altos e esguios. Um terço das grandes compras do Ministério da Magia estão aqui. Os guardas golem ergueram uma barreira mágica de maneira limpa e organizada, absorvendo as consequências da batalha. À distância, a serpente Fienfrey de Voldemort e o dragão de fogo de Félix, moldado pelo feitiço de fazer fogo brilhante, se chocaram ferozmente, como se fossem incompatíveis, cada confronto liberando grandes fragmentos de chamas vermelhas e brancas, que caíram no chão e o queimaram de preto. As pedras continuaram a desmoronar sob o ar frio e as chamas ardentes. Harry olhou em volta e finalmente avistou Malfoy em um canto, envolto em uma capa larga que o cobria com tanta força que Harry mal conseguia distingui-lo pelos olhos cinzentos e pelo queixo fino e pontiagudo. Naquele momento, os olhos pertencentes a Draco Malfoy fitaram atentamente o campo de batalha, e ele realmente sentiu o poder de luta e opressão dos melhores bruxos do mundo, um mundo longe do que ele tinha visto de seu pai. Harry não conseguia adivinhar o que se passava na cabeça de Malfoy naquele momento, mas pelo menos está claro que ele está emocionado neste momento. Muito mais emocionado do que o elfo doméstico parado na lixeira ao lado dele assistindo a batalha. De onde veio aquele elfo doméstico? Um certo mago trouxe de casa? Harry pensou estupidamente. Capítulo 546 A Última Horcrux. Os olhos dos bruxos ao redor explodiram com intensa esperança ao ver o velho de barba branca que de repente apareceu, e eles murmuraram em uníssono, Dumbledore. As vozes de milhares de pessoas se misturaram como um trovão abafado que explodiu nos ouvidos de Voldemort. Ele recuou. Dumbledore? Naquele momento, uma lâmina invisível cortou em direção a Voldemort, o ar foi cortado e a serpente feita de fogo demoníaco se partiu em dois ao meio. Voldemort virou a cabeça e ergueu sua varinha de madeira de cobra, e de sua ponta uma massa exuberante e emaranhada de galhos de árvores de madeira de cobra se torceu uns nos outros para formar uma lança afiada de comprimento incrível, cortando diretamente as chamas brancas brilhantes e enviando faíscas direto para Félix. Félix brilhou no ar como um peixe e reapareceu no chão. Ele segurava uma espada curta na mão, a varinha de ébano se transformou nela, cuja extremidade frontal apresentava uma lâmina transparente estendida por magia, e um feitiço cortador voou rapidamente em direção a Voldemort, destruindo os galhos semelhantes a cobras. Diretor Dumbledore? Félix fez uma pausa e também mostrou uma expressão confusa. Dumbledore balançou a cabeça levemente e caminhou calmamente em direção a Voldemort. Você está destinado a ficar desapontado hoje, Tom. Voldemort retribuiu um sorriso frio. Dumbledore, você está falando mal de mim de novo sem saber o que eu fiz e ganhei? Ele deu 2 passos para trás para manter Dumbledore e Félix em seu campo de visão ao mesmo tempo e sorriu torto. 2 contra 1? Félix acenou com a mão para ele. Vou fazer uma pausa. Ele estreitou os olhos cinza prateados e foi embora. Voldemort voltou sua atenção para Dumbledore e levantou a mão para liberar uma luz verde mortal. E Dumbledore sacudiu o pulso quando a pedra no chão se transformou em um escudo dourado. Houve um grande estrondo no ar e a maldição da morte foi desviada. Transfiguração. Voldemort disse com desgosto. Bondi, o elfo doméstico no meio da multidão, acenou com a cabeça dramaticamente, magia desagradável. Draco Malfoy olhou para ele, apenas para se deparar com um par de olhos intimidadores que ele inconscientemente evitou, então ficou irritado consigo mesmo por ter recuado. Mas o elfo doméstico estava completamente despreocupado e apenas olhou para o campo de batalha, enquanto sussurrava, eu odeio transfiguração como doces. Claro, eu sei o que você fez, Tom. Você acabou de cometer um assassinato terrível e outra vida inocente foi perdida por sua causa. Dumbledore disse, dando um passo mais perto de Voldemort. O Fênix Fawkes que pairava acima de sua cabeça cantou suavemente.
Você sabe disso? Então você deveria saber exatamente de quem é a varinha que estou segurando agora. E você não é mais meu oponente, Dumbledore. Tente isso. Voldemort ergueu sua varinha de madeira de cobra e recostou-se ligeiramente, sua magia se derramando nela com vigor desenfreado enquanto ele e a varinha emitiam simultaneamente um som sibilante assustador, como se milhares de cobras estivessem sibilando e o ar ao redor se contorcesse grotescamente com luz e escuridão. Língua de cobra. Harry gritou nervosamente da multidão. O que ele disse? Ron gritou, cobrindo os ouvidos. Os bruxos reunidos ao redor ou o espelhavam ou lutavam contra ele com um feitiço acalmador ou feitiço de escudo, mas a sensação repugnante e indutora de vômito permanecia em seus estômagos como um verme. Fawkes voou e soltou um grito agudo cantando uma música. Então o desconforto desapareceu. As pessoas olharam uma por uma. Avada Kedavra. Língua de cobra. A voz rouca e maligna continuou a vibrar no ar enquanto incontáveis cordas sólidas saltavam da varinha de madeira de cobra com grande velocidade. Enquanto a luz verde ao redor deles convergia para uma nuvem emanando uma aura sobrenatural e descia em a direção de Dumbledore. Dumbledore fez uma pausa quando o chão ondulou sob seus pés, um terremoto derrubou o chão ao seu redor, formando aglomerados constantemente crescentes no centro que lembravam uma árvore antiga de rápido crescimento. Videiras poderosas se estenderam do topo da árvore antiga e atacaram em uníssono em direção a Voldemort. As vinhas e as nuvens verdes varreram tudo em seu caminho, e o coração de Félix afundou quando ele criou uma barreira invencível ao redor da multidão. As vinhas da terra se quebraram em grandes pedaços e caíram centenas de metros acima, quebrando-se como velhos pilares em ruínas. Mas o problema da transfiguração é que ela pode ser sustentada enquanto a magia continuar, e os pilares quebrados começaram a ser remontados sob o comando de Dumbledore. Ao controle. Voldemort teve dificuldade em conter a maldição, então fez uma pausa e desapareceu de sua posição original. Bang, 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 bang. O ataque contínuo de incontáveis videiras terrestres quebrou completamente as cordas retorcidas e as nuvens verdes restantes. Dumbledore engasgou levemente quando as rugas em sua testa começaram a se suavizar, e ele instantaneamente pareceu vários anos mais jovem. A cena ficou em silêncio e Voldemort olhou para Dumbledore incrédulo. Ele havia tentado superestimar esse velho o máximo que podia, mas mais uma vez a força que Dumbledore demonstrou quebrou suas percepções. Será que ele não usou toda a sua força há uma década? Voldemort sentiu uma forte sensação de humilhação e, com isso, uma sensação de medo aumentou. Mas imediatamente depois, seu olhar congelou sua mão. Dumbledore olhou para ele com um olhar calmo, mais algumas rugas desaparecendo de sua testa, uma mudança que se tornou mais óbvia, até mesmo para Harry e a multidão. Como o rosto do diretor Dumbledore ficou mais jovem, Ron murmurou em voz baixa. O coração de Harry acelerou. Ele intuitivamente acreditou que isso não era normal. Os olhos de Hermione se arregalaram e ela respirou fundo e audivelmente. Félix também ficou chocado com o fato de a magia de Dumbledore ter alterado permanentemente um grande terreno, uma transfiguração tão poderosa. Mas de repente ele se lembrou do método especial que Dumbledore havia mencionado antes, aquele que ele usou muitas vezes para derrotar Voldemort. Ele olhou para as rugas suavizadas no rosto de Dumbledore e se perguntou quanto custaria. Voldemort não percebeu essas mudanças sutis, toda a sua atenção fixada na mão seca e carbonizada de Dumbledore, ou para ser mais preciso, no discreto anel de joias pretas em sua mão. Seu rosto instantaneamente se contorceu de raiva. Tom, você é muito arrogante para acreditar que ninguém pode descobrir o seu segredo. Dumbledore disse calmamente, agitando a varinha das varinhas enquanto a terra de repente afundava e Voldemort era sugado por uma sucção poderosa. Mas ele ainda olhava atentamente para o anel na mão de Dumbledore antes de desaparecer, suas pupilas de cobra tremendo de descrença. A Horcrux, sua Horcrux. Dumbledore havia encontrado. Ele então virou a cabeça para olhar para Félix, que tinha uma expressão solene no rosto. No segundo seguinte, Voldemort foi puxado para dentro do vórtice. Por uma fração de segundo, a batalha parecia ter acabado. Todos permaneceram em silêncio por alguns segundos. Ele está morto? Um mago perguntou com estremecimento. Não, uma voz disse sem pensar. Os bruxos próximos olharam em uníssono para a pessoa que havia falado. Era Harry, que agora segurava a testa com uma expressão de dor. As mudanças de humor de Voldemort são violentas demais para ele fechar os olhos. Uma imagem apareceu na mente de Harry que mostrava Voldemort de diferentes idades, todos eles compartilhando o traço comum de cometer assassinatos terríveis sem um momento de hesitação para um ritual. Então a cena mudou abruptamente. Um Voldemort com feições borradas e parecidas com cera entregou um diário a um jovem loiro que o pegou obedientemente. Voldemort, que foi reprovado na entrevista de emprego para o cargo de professor, apareceu na sala precisa e colocou um diadema em uma montanha de lixo com um sorriso presunçoso no rosto. Uma mão pálida deixou cair um anel de joia preta em um velho barraco abandonado. O medalhão da Sonserina foi jogado em um líquido verde brilhante. Uma mão de bebê acariciando uma enorme Piton, como uma voz fria chamava de Nagini. E ao ver uma mulher conhecida, segurando com entusiasmo uma taça de ouro, o reflexo dela em suas pupilas confirmou que essa cena havia acontecido há não muito tempo. Dumbledore lutou para controlar a magia. A terra continuou a desmoronar, espinho após espinho sendo espetado no chão, e um som arrepiante e abafado veio do vórtice cada vez mais apertado, seguido pelo reaparecimento de Voldemort, parecendo ligeiramente esfarrapado, com uma dúzia de cortes no rosto. A varinha de cobra em sua mão emitiu um canto suave enquanto uma luz verde brilhante se espalhava de sua mão pálida e cobria todo o seu corpo, enquanto todos os cortes e feridas em seu corpo e rosto eram suavizados. Ele olhou para Dumbledore, um som sibilante escapando de seus lábios quando a sensação que todos sentiram antes retornou. A varinha de madeira de cobra se contraiu como se milhares de cobras o ecoassem. AVAH da QDA Gavrais?
Diretor Dumbledore, cuidado. Ele vai amaldiçoar usando a língua das cobras. Fique quieto, Harry. Dumbledore deixou escapar. No segundo seguinte, Voldemort desapareceu repentinamente e Harry se viu firmemente preso em um círculo enredado por um monstro de olhos vermelhos. O monstro parecia uma espécie de cola viscosa, ou um parasita, e se enroscou nele com tanta força que Harry não sabia qual era o corpo dele e qual era o do monstro. Harry ficou preso lá dentro, caindo cada vez mais fundo no corpo parecido com um pântano, assim como Voldemort havia caído antes, mas ao contrário de Voldemort, ele não tinha a capacidade de escapar sozinho. A cicatriz em sua testa doía com mais intensidade do que nunca e Harry sentiu que iria morrer tão cedo, o que é bom, pelo menos lhe traria um alívio dessa dor. Tudo está fora de seu controle. O monstro tentou falar, usando a própria boca, então Harry sentiu sua boca abrindo e fechando com uma dor insuportável. As pessoas do lado de fora ficaram surpresas. Invisível? Ou ele usou a aparição para escapar? Os aurores e feiticeiros do Ministério da Magia olharam em volta, quando Harry de repente caiu no chão, enquanto seu corpo se torcia rigidamente, seu pescoço levantado como uma cobra, suas pupilas de alguma forma se transformando nos olhos verticais de uma cobra. Atormentar? Sirius gritou. Você pode me matar agora, Dumbledore? Da boca de Harry saiu uma voz rouca que parecia quase idêntica à de Voldemort. Os espectadores recuaram em pânico. O que está acontecendo? Aquele garoto. O que há de errado com ele? Não, aquela voz. As pessoas subconscientemente formaram um círculo ao redor de Harry, e Dumbledore se inclinou para encontrar os olhos de cobra de Harry enquanto dizia bruscamente, Harry, controle-se e nunca se esqueça de quem você é. Quem sou eu? Os olhos de Harry ficaram vermelhos de sangue abruptamente quando um som sibilante escapou de sua boca. Eu sou, é claro, o maior Lorde das Trevas da história. Oh meu Deus! O menino está possuído. Dumbledore pegou Harry pelos ombros e disse com uma voz profunda, você é Harry Potter, filho de Tiago e Lilian. Pense neles, Harry. Eles ficariam orgulhosos de você se ainda estivessem vivos. E lembre-se de todos aqueles amigos que você fez na escola, Harry. Lembre-se de quem você é. Harry se viu preso em uma escuridão sem fim, sua consciência turva de dor, e ele se sentia caindo constantemente. Então ele ouviu uma voz turva, era Dumbledore. Ele estava chamando seu nome. Qual é o meu nome mesmo? A memória de Harry ficou turva aos poucos enquanto ele afundava na escuridão. Ele é Tom Riddle ou é Harry Potter? Harry, saia dessa. Hermione disse ansiosamente, pense em Sirius, pense em Remus, pense em Hagrid. Ela recitou um nome após o outro, todas as pessoas que Harry conhecia melhor, e na escuridão sem fim, a consciência de Harry clareou um pouco. Eu sou Harry Potter. Harry murmurou para si mesmo, enquanto olhava para o monstro de olhos vermelhos que o dominava. E você é Voldemort. Do lado de fora, Rony, Hermione, Neville, Sirius e Dumbledore cercaram Harry, chamando seu nome repetidas vezes. Amélia Bones parecia preocupada, mas então virou a cabeça e gritou. Todos os aurores isolem o perímetro e fiquem alertas, os curandeiros tomem suas posições. Bondi, o elfo doméstico, assistiu à cena, pois parecia um pouco calmo demais em comparação com a multidão em pânico. É meio assustador, quando uma figura de repente tropeçou e se inclinou em sua direção. Bondi olhou para cima com indiferença e descobriu que era o mesmo jovem que havia se enrolado com força antes, com apenas metade do queixo fino e pontudo aparecendo. Um estudante? Ele murmurou enquanto estalava os dedos e desaparecia daquele lugar. Draco Malfoy caiu no chão, ao ser empurrado pela multidão, e viu o rosto de Harry contorcido pela dor, através do espaço bagunçado entre as pernas. Ele se levantou em completo estado de choque, incapaz de imaginar que tipo de dor uma pessoa de sua idade estava sofrendo. Ele viu a boca de Harry se arregalar e seus olhos voltarem ao verde esmeralda novamente. Saia da minha cabeça, Voldemort. O rugido de Harry se espalhou por toda parte, seu punho bateu no chão e o chão estremeceu estranhamente quando pequenas pedras saltaram do chão. Eu sou você, Harry Potter é o nome que compartilhamos. Não, de jeito nenhum, Harry disse com os dentes cerrados, lutando um pouco para se libertar dos braços do monstro de olhos vermelhos. Saia da minha cabeça. Ele bateu com o punho no chão, o braço batendo no chão com um baque alto como um tambor, o som parecia atingir as pessoas no coração. Oh meu Deus, olhe para aquele garoto, o que ele está passando? Inacreditável. Quem é ele? Está funcionando, continue acordando Harry, é uma batalha de vontades. Félix ficou atrás do grupo, seus olhos mudando de cor como uma tocha, com anéis astrais circulando em torno de suas pupilas e mechas cinza prateadas reunidas nas pontas dos dedos. Ron, Hermione e Neville gritaram ansiosamente, o que ecoou na mente de Harry enquanto cada uma das palavras se enchia de emoções intensas. Eu sou Neville, Neville Longbottom Harry. Você me ensinou magia, lembra? Pense em Ginny, Harry. Você não quer vê-la de novo? Hermione gritou. Nós voamos metade da Inglaterra em um carro juntos. Ron congelou de repente e olhou para Harry com descrença, perdendo as palavras, as meias de Merlin. Ah, você e Ginny? Quando isso aconteceu? Eventualmente uma névoa negra saiu de Harry. Félix estendeu a mão para agarrá-la, mas ele agarrou-a em vão, então jogou uma bola de fios prateados nela. Quando um grito veio da névoa negra e ela flutuou bem alto no ar, onde reverteu para o corpo de Voldemort. Seu rosto de cobra parecia uma máscara grotesca, contendo muitas emoções ao mesmo tempo, alegria, raiva, tristeza e felicidade. Ele lançou um olhar cruel para Félix e desapareceu sem avisar. Não se incomodando com o olhar cruel de Voldemort, Félix continuou a ponderar silenciosamente, parece ter algum efeito, mas não é tão óbvio. Será que escolhi a emoção errada? O que poderia estar correto então? Uma Horcrux, alma completa, matando.
Alma incompleta. Arrependimento? Arrependimento. Ele originalmente queria tentar ver se as emoções poderiam ter um efeito no estado de alma de Voldemort, e se funcionassem, ele poderia pesquisá-las de uma forma mais direcionada. Mas agora, de repente, ele teve uma nova linha de pensamento. A Horcrux é uma forma de dividir a alma e ganhar a imortalidade ao fazê-lo. Claro, há um custo, como o sofrimento e a dor intensos causados durante a divisão da alma, tornando-se cada vez menos humano. A insanidade à medida que a divisão aumenta e os problemas resultantes causados pela instabilidade da alma. Harry se tornou um meio Horcrux por causa da instabilidade da alma de Voldemort. Quando Voldemort foi atingido por uma maldição da morte repercutida na casa dos Potter em Godric's Hollow, um fragmento da alma de Voldemort foi destruído e anexado à única alma viva na casa desabada para sobreviver, e Voldemort nem percebeu o fragmento de alma desaparecido depois disso. Claro, não é impossível recuperar a alma inteira depois de criar a Horcrux, pensou Félix. De acordo com as notas do livro Advanced Dark Magic Uncovered, o verdadeiro arrependimento permitiria que a alma dividida retornasse à sua fonte original se permanecesse intacta, mas a dor que se seguiria seria devastadora. Presumivelmente Voldemort não tinha intenção de tentar isso. Mas mesmo que ele não quisesse, outros poderiam ajudar. Isso pode ser conseguido capturando Voldemort vivo e deixando-o indefeso. Em seguida, faça uma lavagem cerebral nele em todas as oportunidades para fazê-lo se arrepender. Mas não é mais fácil do que matar diretamente a alma principal de Voldemort. Harry ofegou e estremeceu ao cair no chão gelado. Então ele se viu flutuando deitado em uma maca, passos ouvidos por toda parte ao seu redor. E Harry tentou dizer alguma coisa, seguido por uma sensação de tontura em sua cabeça. Ele ouviu alguém falando lá em cima, mas não sabia quem era. Poderia ser o diretor Dumbledore ou o professor Up, ou poderiam ser Ron e Hermione. Ele abriu os olhos e sua visão ficou embaçada. Uma mão se estendeu em sua direção e colocou os óculos em sua orelha, e o ambiente ficou claro de repente. O nariz de Dumbledore parecia próximo, e ele podia ver a preocupação em seus olhos azuis enquanto olhava para cima. Você está bem, Harry? Muito bem, Harry disse, um pouco envergonhado. Beba, garoto, vai fazer você se sentir melhor. Harry olhou para cima, e foi o Sr. Slughorn quem falou agora, segurando um frasco do tamanho de um polegar na mão e olhando para ele com uma mistura de emoções, seu olhar tingido com uma mistura de desgosto e admiração. Obrigado. Harry grunhiu e bebeu a poção. Ele se viu deitado em uma tenda improvisada com o brasão da escola impresso na parede, e olhou para ele por vários momentos antes de perceber que não era o brasão de Hogwarts. Apesar da semelhança, é o brasão de Ilvermorny. Harry de repente percebeu que esta era a tenda do diretor Ilvermorny. A ideia de que esse diretor havia sido morto por Voldemort lhe deu uma forte pontada, e isso aumentou seu ódio por Voldemort, que havia feito isso. Sua consciência ficou cada vez mais confusa e em transe, uma luz brilhou, e de repente ele se lembrou das memórias de Voldemort que tinha visto antes. Harry agarrou o braço de Dumbledore e gaguejou Croup Bellatrix. O quê? Harry, o que você disse? Dumbledore abaixou a cabeça. Bellatrix. Ele deu a Bellatrix Lestrange uma taça de ouro. Harry gritou e desmaiou completamente. Capítulo 547 Especulações. Harry não tinha dormido tanto tempo na barraca improvisada antes de acordar com o barulho lá fora. Ele remexeu ao lado do travesseiro em busca dos óculos e os colocou antes de se levantar da cama. A tenda está vazia, apenas o professor Up está sentado na entrada, embora parecendo um pouco distraído. Você está acordado, Harry. Félix disse. Professor, quanto tempo eu dormi? Harry perguntou atordoado. Cerca de 1 hora ou mais. E quanto aos outros? Todos tinham algo para fazer, é um dia longo para alguns. Como se uma vida inteira tivesse passado, disse Félix, ainda olhando para fora. Ele estava com o livro de runas no colo, mas não olhou para ele. Não se preocupe, Ron e o grupo foram mandados de volta para a escola. Harry ficou um pouco aliviado ao ouvir isso, e então uma pergunta veio à sua mente. Onde está o diretor Dumbledore? Ele e o Bellatrix. Oh, eu sei o que você está tentando perguntar. Dumbledore partiu exatamente para isso. Ele saiu em busca da Horcrux? Harry perguntou esperançoso. Isso mesmo, ele pensou em algumas pistas e correu para confirmá-las. Félix olhou para Harry, que não conseguia esconder a alegria em seu rosto, então jogou água fria sobre ele. Não seja muito otimista. As chances de Dumbledore ganhar alguma coisa são muito pequenas. Por que você diz isso? Harry perguntou, prendendo a respiração. Ele sabia de uma coisa, algo que ele, Ron e Hermione especularam em particular combinando o que Sirius e Neville haviam dito. Sirius lhe dissera que o Ministério da Magia e a Ordem da Fênix haviam designado secretamente pessoas para monitorar os comensais da morte cujos nomes haviam sido revelados, mas eles não tinham nenhuma evidência sólida contra eles, enquanto Neville mencionou inadvertidamente que os Longbottoms monitoraram a mansão Malfoy e avistaram Bellatrix. E então os Longbottoms frustraram a trama de você sabe quem e quase a pegaram. Bellatrix. Harry refletiu sobre esse nome. Ele conhecia aquela mulher, tinha até visto seu rosto muitas vezes em diferentes ocorrências, em avisos de procurado, em jornais e na penseira do diretor Dumbledore perto do final do ano letivo anterior. Ele também já tinha visto as fotos antigas dela na casa ancestral de Black. Foi difícil para Harry relacionar a jovem da foto com a aparência insana que ela tinha durante o julgamento dentro da penseira. Mesmo que Voldemort tivesse dado a Bellatrix Horcrux para a guarda, não há como ele se sentir confortável em entregá-la a outra pessoa depois de hoje. Ele definitivamente a recuperaria. Esse era um dos propósitos de Dumbledore, assustar a cobra da grama. Então o diretor usou o anel para revelar ativamente que sabia sobre as Horcruxes.
Harry perguntou já que ele conhecia todas as Horcruxes agora. Não poderíamos simplesmente coletar as Horcruxes silenciosamente e destruí-las uma por uma? Ele murmurou infeliz. É difícil quando você chega a este ponto. Félix disse, se você ver isso da perspectiva de Dumbledore e Voldemort, poderá entender mais facilmente. No caso de Dumbledore, ele tem dois objetivos principais. Primeiro, ele quer manter Voldemort sob pressão considerável para que ele ganhe. Não podemos começar uma guerra em grande escala e mantê-la em baixa intensidade. Na verdade, já houve alguns conflitos antes, mas foram apenas isso. A taxa de mortalidade não foi nada comparada com a guerra. Em segundo lugar, ele queria identificar a última Horcrux o mais rápido possível. E sim, não esperávamos muito, mas graças a você, tudo aconteceu sem problemas também. Félix disse inclinando a cabeça na direção de Harry, mas naquela época Dumbledore não incluiu você no plano. Ou talvez ele tenha pensado nisso, pensou Félix. Os pensamentos de Dumbledore deveriam estar extremamente conflitantes, porque tanto ele quanto Félix conheciam uma das maneiras mais fáceis de destruir o pedaço da alma de Voldemort no corpo de Harry, mas nenhum dos dois havia mencionado isso, e procuraram outras soluções separadamente. Mas não havia como alguém tão sábio como Dumbledore não ter considerado o pior cenário possível, e o fato de ele ter preparado o Harry conscientemente, incluindo o fato de ter permitido que ele ficasse e assistisse à batalha hoje, poderia ter sido um reflexo desse pensamento conflitante. Ambos os objetivos já enfrentaram desafios. Harry refletiu enquanto olhava para baixo, Voldemort ganhou a varinha de madeira de cobra e ganhou mais força. Então mesmo que ele não apareça hoje, haverá outras conspirações. E a Horcrux? A investigação da Horcrux chegou a um impasse? Antes sim. Félix disse. Bem, é possível que Voldemort simplesmente jogue a última Horcrux em algum lugar? Harry perguntou bruscamente, enquanto tentava encontrar a falha no plano, no caso de ele jogá-la no oceano ou enterrá-la na terra. Não é possível. Félix disse secamente. Por quê? Por causa de você. Félix lançou um olhar profundo para Harry. Voldemort não sabia sobre sua conexão no passado. Mas você não acredita honestamente que ele não percebeu nada depois de possuir você, certo? A expressão de Harry ficou vazia por um momento. Ele sabia? Sabia que eu poderia olhar em sua mente? Certamente Félix pensou. A única coisa que não está clara é o quanto Voldemort sabe. Voldemort pode até conhecer a identidade da Horcrux de Harry, as chances estão em algum lugar no meio. Mas uma coisa é certa, ele deve ter notado a ligação entre ele e Harry. Algumas coisas nunca poderiam ser escondidas se fossem investigadas seriamente, como a cicatriz de Harry e a língua das cobras, que não são exatamente um segredo na escola. E como as únicas duas pessoas que ainda estão vivas após serem atingidas pela maldição da morte, é difícil descobrir que tipo de conexão eles têm, sem mencionar a magia de proteção que a mãe de Harry lançou. Isso tornou as coisas ainda mais complicadas. Voldemort pode não ser necessariamente capaz de fazer a conexão com a Horcrux, já que ele nunca dividiu ativamente sua alma. Mas seria extremamente imprudente deixar a Horcrux fora de sua vista sem saber exatamente quão forte é a conexão, caso Harry pudesse rastrear a Horcrux. O que é altamente improvável, mas para Voldemort seria um risco enorme. Para Voldemort, que ficou com apenas uma Horcrux, que está nervoso e que acabará de sofrer uma grande derrota, ele ousaria jogar. Portanto, não é exagero dizer que Harry é o inimigo de Voldemort. O silêncio caiu sobre a tenda. Após um período de tempo desconhecido, a figura de Dumbledore apareceu na tenda quando Harry e Félix olharam ao mesmo tempo. Dumbledore parecia exausto e Harry percebeu que suas rugas haviam retornado, e ele não sabia se era uma ilusão ou não. Há mais rugas em seu rosto do que antes. Dumbledore balançou a cabeça silenciosamente e o coração de Harry afundou. Harry, estou levando você de volta para a escola. Dumbledore disse. E o professor Up? Harry perguntou enquanto se levantava. Ele tem suas próprias coisas para fazer. Dumbledore disse brevemente. Harry não tinha certeza se essa coisa se referia a sentar em sua cadeira na entrada da tenda e relaxar, mas antes que ele pudesse perguntar, Dumbledore pegou Harry pelos ombros e Harry falou gaguejando enquanto lutava por um momento. Me desculpe, coloquei todos vocês em apuros. Não é sua culpa. Dumbledore disse calmamente. Mas eu não escutei você e chamei a atenção de Voldemort para mim. Harry se culpou. Eu deveria ter imaginado que você conseguiria lidar com isso, mas não consegui me conter. Ele percebeu que foi por causa de sua impulsividade que Voldemort descobriu sobre a conexão deles. Provavelmente seria difícil extrair informações da mente de Voldemort no futuro, e Voldemort certamente se defenderia delas com cuidado extra. Para surpresa de Harry, Dumbledore sorriu pela primeira vez desde que apareceu, e o professor Up também sorriu na entrada. Harry, Dumbledore disse pacientemente, é claro que quero que você se torne maduro e prudente, mas eu preferiria que seu crescimento não viesse ao custo de perder todos os seus pontos brilhantes como bondade, bravura e retidão. O que é algo que muitas pessoas não podem possuir durante toda a vida. Você tem a consciência limpa, Harry, e nem sabe o quanto eu invejo você. Ele suspirou suavemente e acariciou o anel preto em sua mão. Por um longo tempo, nenhum deles falou até que Fawkes voou de fora, deu 2 voltas baixas na tenda e pousou no ombro de Dumbledore. E com uma explosão de chamas, eles desapareceram da tenda. Félix olhou vagarosamente e se perguntou por um momento. Bondade, retidão, bravura e uma consciência limpa. Quantas dessas qualidades ele possui? Capítulo 548 Influência. Tarde da noite, quando a vila de Hogsmeade ficou quieta, Félix mudou de repente. Ele se levantou da cadeira e deu um passo para fora, e apareceu em uma enorme rocha no alto da montanha atrás de Hogwarts. À noite as montanhas e a floresta ecoavam com os uivos de feras desconhecidas. Félix se virou e olhou para o grande espaço oco na parede de pedra. Já tem um homem lá dentro. Ele está de capuz e se mistura com a escuridão. O bruxo levantou o capuz para revelar o rosto pálido e magro de Lucius Malfoy.
Félix observou a expressão de Malfoy com atenção e depois de um tempo perguntou suavemente, Voldemort perdeu a paciência? Fui atingido por algumas maldições Cruciatus. Lucius tentou seu melhor para parecer despreocupado, foi o melhor resultado possível. Eu mal consegui me conter para não estragar meu disfarce. Isso teria sido o fim de tudo. Que desculpa você usou para enganá-lo? Félix perguntou curioso. Para ser honesto, você acabou sendo muito mais durão do que eu pensava. 10 horas inteiras se passaram desde que entreguei a mensagem para você. Seu pedido para mudar sua família. Lucius Malfoy lançou-lhe um olhar penetrante. Eu sabia que aquele diário é muito importante para ele e quando ele me entregou, ele me instruiu a mantê-lo seguro e esperar que ele desse uma palavra antes de agir como ele ordenou. Esta noite eu disse a ele que permaneci leal a ele. Ele há 3 anos recebia uma informação sobre seu suspeito retorno em Hogwarts, mas ele nunca apareceu, então me segurei e enviei o diário para Hogwarts, esperando que a notícia da abertura da Câmara Secreta chamasse sua atenção. Félix especulou sobre a psicologia de Voldemort. Naquela época, Voldemort já havia feito várias Horcruxes e não tinha muita consideração pelo diário. Na verdade, ele o via mais como uma arma do que a Horcrux com função de preservação de vida. Então, a julgar pelo que Lucius revelou, este seria um de seus planos não realizados. Talvez Voldemort quisesse usar o diário para abrir a Câmara, matar alguns estudantes e tirar Dumbledore de sua posição de diretor, permitindo assim que ele se infiltrasse na antiga escola bruxa. A tarefa era mais apropriada entregá-lo a Lúcio Malfoy, que era membro do Conselho Escolar de Hogwarts naquela época, mas o momento tinha que ser sutil o suficiente. Então Voldemort entregou o diário a Malfoy e disse-lhe para ir para casa e esperar por notícias. Em paz. Então, não demorou muito para Voldemort morrer sem paz. Voldemort convocou você sozinho? Sim. Ele também convocou Bellatrix? Lucius ficou surpreso. Sim, é isso mesmo, não fomos chamados em nenhuma ordem específica. Após alguns momentos de reflexão, ele disse, não percebi a anomalia até que você a mencionou, porque ele sempre foi reservado em seus movimentos hoje em dia, convocando-nos individualmente. Félix acenou com a cabeça, você seria o primeiro Bellatrix em segundo, e depois disso, parece que Voldemort estará ocupado esta noite, e é claro, seu temperamento vai piorar ainda mais. Lúcio olhou para ele. Se Voldemort convocar você de repente novamente nos próximos dias, pegue suas malas e corra. Mas se ele tolerar mais, não há problema em ficar. Por quê? Porque não posso garantir que ele não descarregará sua raiva em você. Félix disse com uma voz assustadora. Nos 2 dias seguintes, alguns dos magos que participaram da troca de runas antigas saíram mais cedo. A maioria deles eram turistas que vieram simplesmente para ver o nascimento e o desenvolvimento de uma nova disciplina, mas os eventos que aconteceram no local foram simplesmente demais para eles aguentarem, e eles escolheram partir com o coração na garganta. Quando o Ministério da Magia registrou novamente os participantes, havia cerca de 200 tendas vazias, mas muito mais pessoas optaram por ficar. Essas pessoas simplesmente presumiram que tinham visto uma batalha emocionante como um extra de graça. Para ser honesto, eles esperavam há muito tempo a força de Dumbledore, afinal, há mais de meio século de fama acumulada. Pela aparência da cena, Dumbledore fez jus ao título de o maior feiticeiro branco. A surpresa foi Felix Zapp. Ele já era conhecido em muitos países, mas é claro que as pessoas o conheciam por diferentes motivos. Alguns o conheciam através dos livros que ele escreveu, alguns através do mundo do futuro, e alguns sabiam o nome de Félix porque haviam vivenciado pessoalmente os tumultos no acampamento da final da Copa Mundial de Quadribol. Mas se lhes fosse pedido que lhe dessem uma identificação precisa, ficariam sem palavras. Ele é um pesquisador trouxa? Um empresário brilhante? Um professor de runas antigas? Ou um especialista em cura de memória? Provavelmente eles discutiriam entre si. Somente quando essa troca de runas antigas terminou é que os bruxos de todo o mundo ganharam uma visão unificada sobre a pessoa chamada Felix Zapp. Ele é um bruxo lendário que está no mesmo nível de Dumbledore. Quando os jornalistas que participaram no evento enviaram as notícias para os seus países, todos ficaram atordoados, e um fluxo constante de pessoas veio depois, tentando recolher informações em primeira mão. Historiadores, funcionários do Ministério da Magia, jornalistas de jornais e revistas, membros da Liga de Defesa das Forças Negras e da Sociedade de Alquimia solicitaram a entrada e depois correram para Hogsmeade, ansiosos para ver e fotografar a terra arrasada fora da vila, e então ouvir Félix Zapp ele mesmo explicando sua compreensão das runas e entrevistando pessoas aleatórias em seu lazer para aprender sobre as 2 batalhas emocionantes, com aqueles que as testemunharam. E muito antes disso, os jornais da comunidade bruxa britânica explodiram pela primeira vez. Os jornalistas e fotógrafos que correram no primeiro dia estavam extremamente ocupados, cada um com 10 artigos para atualizar ao mesmo tempo, além de revelar fotografias. Mais uma vez, Rita Skeeter mostrou uma capacidade extremamente profissional de inventar disparates, com um artigo vividamente gráfico que demorou apenas cerca de 10 minutos a escrever, sem perder o seu estilo habitual de escrita, que caminhava cada vez mais na direção do sensacionalismo. O novo editor-chefe do Profeta Diário ficou com dor de cabeça. Olha, os 3 homens que estão no topo do mundo, como eles podem incluir Voldemort? Na biblioteca, Hermione leu o título do artigo com uma expressão de desgosto no rosto. De certa forma, ela está certa. Ron disse com uma expressão estranha, lembro-me de outro artigo intitulado, O Poder do Amor Desperta o Menino que Sobreviveu, caramba.
Harry virou a cabeça envergonhado. Ele não sabia como explicar seu relacionamento com Ginny para Ron. Ele não pode dizer que eles são próximos, pois eles não se falam muito desde o início do ano letivo, exceto no mirante da linha de frente clube, mas ele também não pode dizer que eles estão longe. O coração de Harry disparou ao se lembrar daquele beijo na sala de treinamento subterrânea da casa ancestral de Black mais uma vez. Mafalda está incomodando você de novo? Rony perguntou. O que? Harry seguiu a direção de seus olhos e ficou surpreso ao encontrar Mafalda, escondida atrás de uma espessa pilha de livros, parecendo uma réplica de Hermione em seu primeiro ano, mas Harry podia garantir que Hermione apenas compartilhava dela seu desejo de vencer nos trabalhos escolares. E noutras áreas, como a sua bisbilhotice doentia e o seu espírito vingativo, Mafalda seria superior. Outra Rita Skeeter, Rony disse. Você disse que ela seria outra Gilderoy Lockhart há algum tempo. Hermione deu um soco nele. Existe alguma diferença entre os dois? Ron murmurou. Naquele momento, Harry viu Draco Malfoy entrar na biblioteca parecendo fraco, sentado sozinho em uma mesa e parecendo atordoado. O que há de errado com ele? Harry perguntou. Ele não via Malfoy nos últimos 2 dias. Suponho que ele esteja doente. Eu o vi quando Lino Jordan foi à ala hospitalar para estancar o sangramento nasal. Ron disse vagamente e Harry imediatamente entendeu que Lee Jordan deve ter experimentado o Skiving Snack Box que Fred e George desenvolveram. Ele se lembrou de um dos doces sendo nomeado como Nosebleed Nougat. Nesse ponto, Ron parecia ter esquecido o caso de amor de Harry quando se aproximou e sussurrou em voz baixa. Provavelmente é para encobrir o fato de que ele havia deixado a escola. Ele lançou um olhar significativo. Professor App forçou jurarmos não contar a ninguém que ele estava lá, ou ele usaria magia para selar nossos lábios. O professor não disse isso. Hermione gritou de aborrecimento. Bem, eu presumi. Ron encolheu os ombros. Ele tinha uma expressão muito séria no rosto na época, de qualquer maneira. Desta vez Hermione não respondeu. Harry olhou para o perturbado Draco com emoções confusas. Ele manteve seu acordo e não contou a Ron e Hermione a verdade sobre o diário Horcrux, o que fez Harry sentir que seu relacionamento com Malfoy havia mudado sutilmente. Se foi para melhor ou para pior, Harry não sabia dizer, mas parecia que Malfoy mais uma vez ficou invisível em assuntos importantes. Uma vez, quando ele entregou voluntariamente seu diário Horcrux. Uma vez, quando ele visitou pessoalmente o campo de batalha de Hogsmeade. Ambas as vezes envolveu o professor App. Draco ergueu os olhos da mesa, revelando 2 olheiras distintas sob seus olhos, e virou a cabeça rapidamente quando seus olhos encontraram os de Harry. Capítulo 549 Halloween. Do outro lado, Félix também está sentado no sofá de seu escritório folheando os jornais dos últimos dias. Os artigos deram-lhe uma noção de deslocamento de tempo e espaço. A primeira página mostra Amélia Boni sendo questionada por jornalistas e anunciando o fim da troca de runas antigas, onde Félix não estava presente ainda assim. Os jornalistas fizeram questão de usar a foto dele ao lado, para que você pudesse vê-lo indo para o próximo prédio na foto para conferir. A outra página, por exemplo, mostrava os restos da batalha fora da vila de Hogsmeade. A terra havia sido arada e cortada em pedaços, como um campo mal regulado, e também havia montes de terra, pedras carbonizadas, grandes buracos negros como breu, buracos e poços profundos. Félix se perguntou por que eles não se preocuparam em tapar os buracos e buracos. Naquele momento, Valen pulou na mesinha quadrada com um giro e estendeu o dedo minúsculo para apontar para ele de maneira condescendente. Quer ir? Você quer duelar comigo? Félix olhou para Valen divertido. Valen assentiu seriamente. Ela tirou uma varinha do bolso pequeno e Félix olhou para ela surpreso por alguns segundos antes de perceber que aquela coisa não era realmente uma varinha, mas um item alquímico. Valen acenou com grande arrogância e a vara de madeira em sua mão fez um som sibilante, seguido por um redemoinho que varreu a sala e levantou Félix do sofá. Félix sentou-se de pernas cruzadas no redemoinho. Interessante, um trabalho melhorado de Fred e George da varinha falsa. Valen ficou com o pescoço erguido. Não, Valen lançou o feitiço sozinha. Félix pairou sobre o sofá, estendeu a mão e pegou-a pela nuca, sacudiu-a com força, e ela rapidamente cobriu seu pequeno bolso, quando a varinha falsa caiu de sua mão para a de Félix. Vamos alterá-lo. Félix pegou e olhou para ele por um tempo com interesse repentino. Ele estava ocupado ultimamente em transformar os dons mágicos das criaturas mágicas em runas e sequências de runas para magia antiga, seguido pela interação com os representantes de vários países, e agora parecia ser hora de ele relaxar a mente. De repente percebi que algumas das ideias da senhorita Granger são muito adequadas para uso aqui. A frequência mágica é outro tesouro. Criaturas mágicas também possuem magia, caso contrário, não seriam capazes de usar seus dons mágicos. Mas o Pelúcio é uma criatura bastante fraca em comparação com os outros, sem nada de muito exagerado ou bizarro em suas habilidades, a não ser um olfato apurado e um talento especial para escavar e caçar tesouros. Eles também têm um pequeno bolso espacial para guardar seus tesouros. Mas o fato de eles terem magia é suficiente. Preciso testar a frequência da sua magia para criar uma varinha exclusiva para você? Que tipo de magia você deseja adicionar? Félix virou a cabeça para olhar para Valen. Seus olhos gradualmente brilharam. Naquela noite ela ganhou seu novo bebê tesouro com alegria e depois de algumas tentativas funcionou surpreendentemente bem. E Valen adorou tanto que até o aninhou nos braços enquanto dormia. Ela mal pode esperar para sair amanhã para exibi-lo. De agora em diante ela não é apenas uma comerciante viajante Valen, ela também é uma feiticeira Pelúcio. Ela não pode mais ser abraçada por ninguém como quiser. Muhaha! No dia seguinte, o Halloween finalmente chegou.
Harry entrou no grande salão e ficou surpreso ao ver uma figura alta e corpulenta na entrada. Hagrid está de volta. Harry correu entusiasmado. Hagrid tinha vários hematomas por todo o rosto, mas felizmente nenhum ferimento novo. Isso parecia indicar que Grop fez um bom progresso nos estudos. Eu me pergunto como ele está progredindo em comparação com Valen? Harry não pôde deixar de pensar. Graças a Deus, Hagrid, você finalmente vai sair e se encontrar com pessoas? Harry perguntou com entusiasmo. SHHH, fale baixo. Hagrid se abaixou timidamente e tentou se esconder, mas simplesmente não conseguiu, pois parecia muito conspícuo, e isso fez com que seu comportamento parecesse um pouco cômico. Acabei de voltar para a escola, ok? Antes tinha alguma coisa. De qualquer forma, você finalmente se lembrou de aparecer para dar nossa aula. Harry disse. Sim, acho que é uma oportunidade perfeita. Hagrid coçou o queixo e sorriu de volta. O que é isso? Harry notou uma grande caixa de madeira colocada ao lado dos pés de Hagrid. Hagrid estava prestes a abrir a boca para explicar quando Luna e Ginny entraram juntas. Então ele mudou rapidamente de palavras. Oh, você quer dizer isso? É uma caixa de ferramentas. Olá, Hagrid, Luna cumprimentou calorosamente. Você finalmente está planejando voltar para a aula? Harry soltou uma risada quando Luna fez a mesma pergunta que ele acabará de fazer. Parecendo um pouco confuso, Hagrid trouxe sua desculpa anterior e disse novamente. Acabei de voltar para a escola, tirei uma licença por causa de algo mais cedo. Firenze disse. Ele estava enganado. Hagrid disse sem pensar. Oh, Luna não insistiu no assunto como se tivesse aceitado o motivo e voluntariamente mudou de assunto. É melhor você dar uma olhada na Floresta Proibida. Os testralhos conseguiram um rei. Realmente. Hagrid olhou para ela, parecendo duvidoso. Luna assentiu solenemente. Então vou perguntar ao Vu, disse Hagrid sem entusiasmo. Se algum testralho estranho veio se estabelecer na Floresta Proibida, preciso saber se é agressivo. O Vu é o mais animado? Aquele com os olhos mais brilhantes? Luna perguntou alegremente. Eu chamo isso de vovô, parece semelhante. Eu vou primeiro, Hagrid. Harry disse, olhando para Ginny, que sorriu para ele. Ele entrou apressadamente no grande salão e caminhou uma dúzia de passos para ver Hagrid e Luna ainda conversando apaixonadamente. O jantar de Halloween havia começado. Harry viu Hagrid sentado ao lado do professor Up, o garfo em sua mão balançando para frente e para trás sobre a toalha amarrada em seu peito enquanto ele falava como se estivesse girando uma agulha de bordado para costurar. Então Hagrid pegou um prato de peixe frito, olhou ao redor como um ladrão e colocou-o debaixo da mesa. O que está errado? Ron perguntou vagamente enquanto mordia meia salsicha. Eu provavelmente sei exatamente o que há dentro da caixa que Hagrid trouxe. Harry disse, pensando que devia ser o gigante Grop. Olha só, eles são lindos. Hagrid disse rispidamente, apontando para os morcegos no teto que eram usados como decoração. Me lembra os testralhos. Suas asas são praticamente idênticas, quero dizer, apenas no formato. Ah, é realmente incrível. Félix disse. Ele estendeu a mão e apontou para uma enorme abóbora assada sobre a mesa, que rapidamente encolheu até ficar do tamanho de uma pequena lanterna. Você pode retirar isso, ele disse com uma piscadela. Obrigado. Hagrid disse, inclinando-se e explicando em voz baixa. O pequeno Grop vai gostar. Quem é o pequeno Grop? O professor Flitwick interrompeu e perguntou. O garfo em sua mão parecia estar enfeitiçado. Não apenas seu comprimento excedia em muitos padrões normais, mas a outra extremidade tinha assumido a forma de um gancho, puxando o prato na outra extremidade. Hagrid parecia com inveja enquanto falava vagamente. Eu sei disso da Floresta Proibida. Precisa de ajuda? O que? Flitwick perguntou. Hagrid arrancou o garfo de sua mão e jogou toda a comida ao seu redor para o lado enquanto o professor Flitwick gritava agitado. Já chega. Hagrid demorou mais um pouco antes de parar, enquanto murmurava. Está tudo bem, posso ajudá-lo a comer. Félix olhou ao redor da mesa do professor. Snape permaneceu em silêncio como sempre, sem conversar com seus colegas. Félix percebeu que ele poderia não estar se divertindo muito ultimamente e se perguntou se Voldemort o havia convocado em particular. A professora McGonagall e Sirius estavam discutindo algo em sussurros. Ah, não, liberdade condicional é a menor punição possível. A professora McGonagall disse com uma expressão séria enquanto largava o garfo. Finalmente Félix fixou os olhos no assento do meio, o assento que pertencia a Dumbledore, mas agora está vazio. Capítulo 550 O primeiro duelo. Perto do final do jantar, os estudantes bem alimentados e satisfeitos começaram a murmurar ruidosamente no grande salão. Uma inquietação inquieta encheu o ar à medida que mais e mais pessoas perceberam o fato de que o diretor Dumbledore não está presente esta noite, e todos eles olharam para a mesa do professor e debateram o assunto entre si. Félix assistiu à cena em silêncio enquanto a voz estridente do professor Flitwick chegava aos seus ouvidos a 2 assentos de distância. Minerva, o diretor Dumbledore se envolveu em alguma coisa? Não tenho certeza, a professora McGonagall franziu os lábios com força, as mãos cruzadas enquanto parecia dividida. Ela olhou ao redor do grande salão para os estudantes gesticulando e de repente se levantou. Alunos! Sua voz viajou por toda parte, e o grande salão gradualmente ficou em silêncio. A professora McGonagall pigarreou e estava prestes a abrir a boca para explicar quando ouviu um rangido repentino vindo da entrada do grande salão. A professora McGonagall ficou aliviada por Dumbledore ter aparecido. Ele estava na porta do grande salão com o hall de entrada mal iluminado atrás dele, e seu cabelo e barba branco prateados brilhavam à luz das luminárias de abóbora. A atmosfera desconfortável que se acumulou nos arredores desapareceu imediatamente. Com um sorriso no rosto, Dumbledore atravessa o espaço entre as grandes mesas do salão, e os alunos mais uma vez começaram a conversar avidamente. Só que desta vez o clima na atmosfera é descontraído
descontraído e jovial. Dumbledore foi até a poltrona do meio que pertencia a ele, e Harry teve plena consciência de que mais uma vez usará aquelas luvas brancas e aquele anel de joias pretas devia ter sido guardado. A cor da barba dele voltou ao normal. Hermione sussurrou. Harry estava simplesmente focado em olhar para o manto roxo e as luvas brancas de Dumbledore, adivinhando se as mãos dentro das luvas estavam intactas. Sem prestar atenção na barba, o que você disse? Ele perguntou inconscientemente. A cor da barba do diretor Dumbledore era bem diferente quando ele estava lutando. Hermione sussurrou, esticando o pescoço enquanto olhava para a barba, mas agora voltou ao normal. Existe tal coisa? Ron serviu-se de um copo de suco de abóbora e deu um tapinha na barriga bem cheia, satisfeito. Eu percebi isso também, Neville sussurrou. A barba do diretor ficou um pouco mais escura durante a luta, uma cor cinza-ferro, tipo, o dono da pousada cabeça de javali. Harry, Ron e Hermione desviaram os olhos da mesa do professor e olharam para Neville, que acenou para eles com uma expressão séria no rosto. Poderia ser uma magia secreta. Ron disse com um olhar confiante. Eu realmente espero que sim, disse Hermione, mas não li nada parecido em nenhum dos livros. A menos que o diretor tenha usado uma transfiguração humana avançada. É definitivamente o caso. Ron disse com convicção. Mas por que o diretor Dumbledore faria isso? Harry perguntou confuso. Uma das lições importantes que aprendeu no clube de duelos foi não fazer movimentos extras durante a luta. Ele olhou para a mesa do professor novamente. Dumbledore não se sentou diretamente. Ele ficou na frente de sua cadeira e olhou para os alunos no grande salão enquanto as vozes diminuíam mais uma vez e as pessoas olhavam para ele com muita atenção. Me perdoe, houve muitos jornais que mencionaram meu nome recentemente, e eu estava planejando cortar todas as partes que mencionavam meu nome, disse Dumbledore com uma piscadela, e corujas de todo mundo encheram meu escritório, e aqueles pequeninos sempre tiveram uma queda por coisas que se movem, e eu tive que juntar os talheres da minha mesa. Só de repente percebi que o jantar havia começado quando terminei tudo. Espero que você entenda que para um homem velho, o tempo pode ser a coisa mais preciosa e insignificante ao mesmo tempo. Eu experimentei isso particularmente bem quando joguei boliche de 10 pinos. Ele sentou-se sem comer nada, enquanto olhava ao redor do grande salão com um sorriso no rosto. Depois de mais ou menos 10 minutos, o jantar terminou quando a última rodada de sobremesas desapareceu da mesa. Os alunos se levantaram com moderação. Eles se moveram lenta e preguiçosamente em direção à porta, como um grupo de preguiças saindo em busca de comida. Os professores também se levantaram, severos. Dumbledore gritou educadamente. Posso ter sua companhia por um momento? Tenho algo para discutir com você. Os dois homens saíram em dupla. Quando todos os outros já estavam quase saindo, Hagrid também puxou sua caixa de madeira debaixo da mesa e cumprimentou Félix e Sirius, enquanto ele se afastava rapidamente. Todo mundo está agindo de forma estranha. Sirius murmurou. Você está bem? Félix perguntou. Tudo bem, Sirius disse vagamente, é apenas um castigo. Eu não me importo, estou acostumado com isso. Uma voz abafada e distante surgiu atrás deles. Tenho certeza de que não suportaria se estivesse em liberdade condicional. Isso seria muito humilhante. Sirius olhou para Trelawney. Desculpe. Acho que nunca vi você antes. Você também é professor na escola? Como se estivesse muito ofendida, Trelawney jogou o chale violentamente sobre o corpo e saiu pisando duro. Ela é Sibyl Trelawney, professora de adivinhação. Você a conheceu várias vezes. O tom de Félix era evasivo, na verdade, ele tinha sentimentos confusos sobre esse professor. As duas profecias significativas que ele sabia que haviam sido feitas por Trelawney estavam tanto satisfeita. Eu sei, Sirius disse sem pensar, eu até ajudei Harry com suas tarefas de aula de adivinhação. Você sabe, tendo ideias e outras coisas. A imaginação das crianças está faltando hoje em dia. Sala comunal da Grifinória. Harry afundou-se sonolento na poltrona macia, olhando para o velho relógio na entrada da sala comunal. São apenas 9 horas. Ainda há tempo antes de ele normalmente ir para a cama, mas ele não quer fazer nada. Harry olha para o teto da sala comunal e sua mão remexe nos espaços entre os assentos para encontrar um jornal enrolado. Ele pegou e olhou para ele. A foto mostrava Dumbledore se inclinando e agarrando pelos ombros. Ele se olhou deitado no chão se contorcendo como uma cobra, enquanto inconscientemente acariciava sua cicatriz. Ron sentou-se ao lado dele e a poltrona estremeceu 2 vezes quando ele colocou a cabeça para olhar. Cara, você parecia muito assustador naquela época. Harry não disse nada enquanto folheava para a página que dizia, conhecendo Félix novamente outra página que dizia, o único homem de quem ele tem medo, o maior de todos os bruxos brancos, Dumbledore, e a 4ª página que diz a marca negra reaparece novamente acima da escola de magia e bruxaria e o Vermorne. Ele sentou-se e leu o artigo com atenção. Após a conclusão do duelo emocionante, muitas notícias atrasadas do exterior chegaram ao nosso país. Por exemplo, a poderosa varinha que você sabe quem usou durante a batalha foi firmemente comprovada como sendo a varinha de madeira de cobra de Salazar Slytherin, e esta varinha estava adormecida em frente à escola de magia e bruxaria e o Vermorne há mais de 300 anos, e para ser honesto, é bastante surreal. Suspeita-se que a varinha foi trazida para a América por um descendente de Salazar Slytherin e usada pelo fundador da escola de magia e bruxaria e o Vermorne durante sua juventude e enterrada por ela em seus últimos anos. Pode-se concluir que você sabe quem há muito cobiçava esta varinha e, após adquiri-la, assassinou o diretor de Ilvermorny, professora Gilbert Fontaine, que havia corrido até lá para detê-lo. A Gilbert Fontaine, um descendente de Theodard Fontaine, um dos 12 aurores originais dos Estados Unidos, teve uma boa reputação durante sua gestão e liderou uma delegação representando a escola Ilvermorny no primeiro torneio de campeões das 5 grandes escolas no ano passado. O povo dos Estados Unidos da América expressou a sua raiva e exigiu que o assassino do diretor Fontaine fosse capturado e trazido.
O novo diretor ainda não foi eleito em Ilvermorny, e a única pessoa que testemunhou a morte do diretor Fontaine no momento do incidente foi um jovem professor trouxa, Jure Edmund, que teve muita sorte de sobreviver após ser morto. Quando questionado, Edmund afirmou que a batalha terminou muito rapidamente e apesar da resistência persistente do diretor Fontaine, os ataques do oponente foram tão malignos e bizarros que todas as defesas desabaram num piscar de olhos. Até hoje, o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América não fez nenhuma declaração pública, e há rumores de que eles enviaram aurores para interceptar você sabe quem, o que resultou em pesadas perdas. O diretor Dumbledore e a senhora Bones pediram que todos os bruxos se unissem contra você sabe quem e sua força de comensais da morte. Esta informação não foi confirmada. Harry largou o papel e seu coração ficou pesado. Ron disse com otimismo, não se preocupe, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, então é seguro dizer que você sabe quem nunca ousaria vir aqui. Você tem razão. Harry disse, enquanto seu humor melhorava um pouco. Ron olhou mais uma vez para Hermione, que estava escrevendo e desenhando em seu bilhete por um longo tempo, e sussurrou, não há nada com que nos preocupar na escola então, em vez de nos preocuparmos tanto com isso, deveríamos nos preocupar com isso. O problema que está próximo. Que tipo de problema? A partida de quadribol está chegando? Perguntei a Angelina sobre isso e a primeira partida está marcada para o fim de semana. Enfrentamos a Sonserina. A professora M. McGonagall isentou propositalmente nosso dever de casa desta semana, e terminamos as tarefas dadas por Snape com antecedência. Todas as equipes reservaram o campo de treinamento para treinar esta semana com um mês de antecedência, Harry. No primeiro fim de semana de novembro, Valen saiu alegre, enrolada em um pequeno lenço, e se exibiu durante todo o caminho. O chão do quintal estava coberto por uma fina camada de neve, mas isso não significava nada para ela enquanto Valen deixava um rastro de pequenas pegadas, procurando um alvo. Uau! Olha, é a garotinha rica. Uma multidão clamando se reuniu ao redor. Valen assentiu graciosamente e afastou um dedo que tentava coçar seu queixo. Ela pulou no banco do quintal e então os pequenos bruxos retiraram os tesouros que haviam coletado. Encontrei uma pedra brilhante perto do Lago Negro. Um menino disse com orgulho. Valen balançou a cabeça enquanto os outros também se juntaram. Valen já tem tantas pedras brilhantes. Olha as minhas. Uma bruxinha tirou misteriosamente do bolso um pequeno chapéu com pequenos cacos redondos e brilhantes presos nele e os olhos de Valen brilharam. Quer ir? Ela procurou no bolso e tirou algumas coisas. Um conjunto de milhares de guindastes de papel que podiam voar, uma comida fantasma, uma pequena garrafa de líquido para soprar superbolhas e uma pena que flutuava no ar. A bruxinha parecia muito hesitante. Super Bubble Blowing Liquid é o melhor, escolha esse. Uma bruxinha ao lado dela deu uma dica. O que essa pena faz? A primeira bruxinha perguntou curiosamente. Valen pegou a pena e escreveu uma palavra torta no ar. Isto. As pessoas ao seu redor engasgaram de surpresa mais uma vez. Existe realmente um pelúcio que sabe escrever. Valen acenou com a mão em triunfo presunçoso a princípio, mas assim que pensou no grande rei demônio, timidamente apagou a palavra do ar. Eu aceito isso. Mafalda disse enquanto um brilho brilhava em seus olhos. A primeira negociação ocorreu sem problemas, e Valen usou aquele chapeuzinho amarelo ganso junto com seu lenço com alegria e felicidade. Oi Valen, você precisa que eu tire uma foto sua? Colin Creevey, que estava passando, perguntou. Valen assentiu repetidamente. Colin tirou a câmera de seu manto como um truque de mágica trouxa e abriu a tampa quando Valen gritou. O que está errado? Colin perguntou enquanto fazia uma pausa e Valen enfiou a mão em seu pequeno bolso, enquanto ela tirava uma pequena varinha de madeira e fazia uma bela pose. Então ela acenou com a cabeça para Colin para mostrar que estava pronta, e Colin tirou uma foto dela. Vou lhe enviar a foto revelada em alguns dias. Ele acenou com a mão enquanto se afastava. Vou ao campo de quadribol assistir ao jogo. Já se passou um ano desde o último e não posso perder. Os olhos de Valen brilharam e ela rapidamente completou as poucas transações restantes. Até o garoto com as pedras lisas ganhou um cartão que emitiria 12 tipos de risadas e saiu satisfeito. Valen voltou ao castelo e desceu o hall de entrada pelos degraus de pedra na frente do castelo. Ela olhou para o campo de quadribol ao longe com um pequeno binóculo feito em sua mão e começou a se preocupar porque era muito longe para caminhar. Ela queria ir ao campo de quadribol para assistir ao jogo, mas seria muito cansativo caminhar até lá sozinha. Valen estava na beira da escada olhando de um lado para o outro quando ouviu uma voz aguda. Astoria, você pode, por favor, parar com suas travessuras. O que eu fiz de errado? Uma voz indignada perguntou. Professor Beans pode ser um fantasma, mas ele também é professor na escola. Você não pode simplesmente usar comida fantasma para provocá-lo na aula. Astoria estava prestes a responder quando viu um pelúcio de repente correr na frente dela, com os braços bem abertos para detê-los. É você, pequena? Astoria pulou feliz na frente dela e estendeu a mão para acariciar a cabeça de pelúcio. Valen pulou para longe agilmente, enquanto ela com raiva puxou uma pequena varinha de madeira e apontou para ela. Opa, onde você conseguiu essa varinha? Astoria perguntou com uma expressão de surpresa. Daphne também olhou para ela com atenção. Não se parece com a mostrada no jornal, então não é a varinha do professor App. Não pode ser a de um dos alunos, pode? Valen balançou a cabeça repetidamente e tirou uma pena do bolso, rabiscando uma palavra torta no ar, minha. Ela então deu um tapinha no peito. Astoria tentou provocá-la. Mesmo que seja seu, você pode usá-lo? Valen quase pulou de excitação. Essas são as palavras que ela estava esperando. Ela acenou com a mão para Astoria e fez um gesto provocativo. A expressão no rosto de Astoria congelou. Ela está me desafiando para um duelo? Ela olhou para a irmã sem expressão e Daphne encolheu os ombros.
Astoria se virou para encontrar Valen balançando a cabeça constantemente e continuou lançando-lhe um olhar que dizia, sim, exatamente o que você pensa. Ela congelou por alguns segundos e depois começou a rir, enquanto piscava para sua irmã Daphne. Daphne, olha isso, haha, que engraçado. 2 segundos depois, Astoria sacou sua varinha de maneira séria e disse, já que foi você quem solicitou, não posso recusar. Risadinha. Esqueci de dizer que ganhei o torneio de duelo em meu primeiro ano, e foi no meu primeiro mandato. Daphne cobriu o rosto sem querer olhar para sua irmã infantil. Você está falando sério? Nossa, serei tolerante então. Astoria disse enquanto acenava com a mão e olhava para Valen pelo canto do olho ao terminar. Não diga que estou intimidando você, vou deixar você dar o primeiro passo. Valen girou 2 vezes no lugar com as pequenas mãos atrás das costas, depois ergueu a pequena varinha de madeira. Um forte redemoinho apareceu do nada e levantou Astoria, e ela foi lançada a 3 metros de altura, girando com o redemoinho. Astoria estendeu as mãos impotente, e com um pouco de perplexidade, mas se viu incapaz de fazer qualquer coisa. Alguns transeuntes apontaram e riram para ela, quase fazendo-a querer cavar o chão. Para piorar a situação, Valen ficou com Daphne durante todo o processo, avaliando-a com interesse enquanto Daphne ria loucamente. Demorou quase 1 minuto girando no ar antes que o redemoinho que a enredava diminuísse e Astoria caísse no chão com estrelas nos olhos e tontura, incapaz até mesmo de se levantar. Valen. Ela gritou de aborrecimento e atacou Valen com os dentes e garras bem abertos, apenas para tropeçar depois de alguns passos curtos e cair em cima de Daphne. Angustiada, Astoria ergueu os olhos dos braços de sua irmã para encontrar os olhos escuros de Valen olhando fixamente para ela. O pequeno chapéu amarelo e os cacos brilhantes no topo brilhavam à luz do sol. 10 minutos depois, Valen sentou-se nos ombros de Daphne e o seguiu até o campo de quadribol. Astoria estufou as bochechas o tempo todo. Valen, como você de repente aprendeu a usar magia? Daphne perguntou curiosamente. Quer ir? O professor Ape ajudou você? Pelúcio balançou a cabeça. Estranho. Agora que penso nisso, notei que sua varinha tem algumas pequenas joias embutidas nela? Existe algum tipo de segredo dentro dela? Daphne percebeu uma pista. O corpo de Valen se contraiu e ela rapidamente escondeu a varinha do tesouro dentro do bolso, para ter certeza de que ela não discernirá mais nada disso. O campo de quadribol estava lotado, a falta de torneios durante todo o ano letivo aumentou o interesse e o entusiasmo pela primeira partida deste novo ano letivo. Quase todo mundo que pôde comparecer apareceu, os alunos enfrentando frio e conversando com excitação. Valen acenou e se despediu das irmãs Greengras ao sentir o cheiro do grande rei demônio. Ele pulou do ombro de Daphne, tirou 2 potes pequenos do bolso dela e entregou a eles, bem, como pagamento para a viagem. Comida fantasma? Eu também tenho uma parte? Astoria perguntou surpresa. Valen acenou com a cabeça alegremente. Afinal, você é a primeira pessoa que derrotei, e um campeão de duelo, esse é o primeiro passo da grande maga Pelúcio Valen rumo ao palco da história. E ela já planejava escrever uma autobiografia uma vez ela triunfou sobre o grande rei demônio, no qual certamente descreverá a primeira batalha em grande detalhe. Quando Valen desapareceu, Daphne estendeu a mão com uma expressão impassível enquanto dizia, confiscado. Astoria viu a situação tomar um rumo ruim e desapareceu num piscar de olhos, misturando-se à multidão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.